Olá, PocVerso. Agora a gente tem um nome, não precisa ficar falando mais 38 vezes, mas ainda continua dando um salve pras PocZemos em referência. Estamos começando mais um episódio de POC de Cultura. Você que estava com saudade de ouvir o cast completo, sinto muito, não vai ser dessa vez. Mas estamos aqui para mais um episódio e eu sou o Caco, gente. Eu sou o Felipe. E eu sou o José. E esse é o POC de Cultura. Olá, novos ouvintes. Daqui a pouco as pessoas estão achando que nós somos três e fica revezando, né? Tipo... A gente não existe, tem um que é mentira, descubra qual é. Não, gente, a gente só tem agenda. Um é realidade virtual. É igual a voz do Google. Igual a Magalu. A gente criou uma própria voz. E a Nath Natura. E o Hilário não está entre nós. Okay, parece que morreu, né? O Hilário não veio na gravação de hoje por causa de compromissos com o trabalho dele. CLT que chama. CLT que chama, influencer CLT. Mas não estamos só nós três, estamos com um convidado muito especial. Perfeito. Que demorou pra esse feat acontecer, Sim, mas ele aconteceu. E agora que eu descobri que ele mora perto de casa, a gente vai fazer rolê junto, tomar vinhos em casa. Por favor, vamos lá, meninos. É uma honra estar aqui, né? Meu Deus, que chique, né? Estamos crescendo na vida, né? Quem tá crescendo é a gente, olha só. Ai, que legal estar aqui com vocês. Vocês não me apresentaram, então vou me apresentar. Meu nome é Luca. Eu gosto assim. A gente tem que ficar apresentando todos os convidados que lutem. A gente que se apresenta, né? O problema é seu. Meu nome é Luca, eu sou homem trans e é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar hoje, né? É isso mesmo. Esse é o tema dessa vez. Esse é o tema dessa vez. Eu tava falando com o Luca, a gente só trouxe representatividade feminina, né? A gente trouxe a Sasha e a Bri, que tava sempre com a gente. Uhum. E aí faltava um homem trans. E a gente queria muito que fosse com você. Ai, que bom. Porque você, além de tudo, é amigo pessoal do grupo. Sim, a gente super marcou um tempo atrás e não deu certo. A gente se encontrou em eventos. E sempre fala, vamos marcar. Com a Bri, inclusive. O famoso, não, vamos sim, vamos. Manda aquela mensagem, amigo, beijo. A gente tirou uma foto icônica junto, mega te chique aviso. aquela foto. E aí, mas finalmente rolou, né? Foi, que bom. E a gente mora super perto mesmo. Assim, eu fiquei sabendo, agora eu tenho amigo de bairro, vizinhança. De vizinho. De bairro, olha só. Muito chique, né? Dá pra fazer compra junto. É verdade. E ali naquele Pão de Açúcar, menina, que abriu acabei de saber que tem. Nossa, é o sonho de Dondoca aí fazer compra junta, né? Puta que pariu. Pão de Açúcar. Grita assim na janela, vamos lá fazer uma compra. Nem precisa de zap. Eu queria sair na rua com um carrinho de feira, sabe? Um dia... Você sabe que minha mãe já fez isso comigo, né? Minha mãe é uma senhora com mais de 60 anos de idade. Ela comprou esse carrinho. E aí ela vai, vamos lá comigo. Isso aí, eu e minha mãe com um carrinho. Eu acho tudo. Eu acho perfeito. Eu acho incrível. Acho a tecnologia avançou quando chegamos no carrinho de rua. O carrinho de feira de rua. Porque ninguém merece ficar carregando sacola. Ninguém merece, né? Muito Não, prático. mas a versão retrô do carrinho de feira. Que tem uma versão hipster? Não, tem, que a versão hipster é a que tentaram fazer, que é tipo uma sacola amarrada num carrinho. Isso não. Que ela não é... É o carrinho de alumínio que eu tô falando. Então, aquele de alumínio. Desculpa, o que faz um barulhinho quando passa em cima das pedrinhas. Sim, é isso aí. Olha aí. Pega num dedão do pé ali, corta e decepa quase. Olha o foco desse podcast. A gente tá falando de carrinho de compra, eu gosto assim. Antes de começar o tema, Todas a gente tem... dona de casa, né? Todas donas de casa. Sim. Antes de começar o tema, a gente tem algum recado? Não, né? Acho já que pode não, ir né? diretão e... se Olha, tiver o Catarse vem aí. Catarse vem, 2021 vem, hein? Eu não aguento mais. Mentira, vai vir. Vai vir. Temos, inclusive, já roteiro pra isso. Tudo bonitinho, mas, né, vai faltar paciência. Temos. Eu tava viajando? Ai, olha só. Não, é que eu fiz e não falei nada. Tava de Aí eu só guardei. Você sabia, no caso. Só eu sabia. Eu tava achando aqui que eu tinha perdido alguma coisa nas minhas férias, gente. Não, é que a gente teve as ideias, mas isso eu não vou dar spoiler no ar pra verdade. vocês. Mas enfim, bom, teremos ideias aí. Alguém já chutou essa ideia num comentário e quem sabe? Quem sabe? Acho que em fevereiro sai, né? Sai. E vale reforçar o grupo do POC de Cultura no Facebook, Sim. está ativo. Entrei no PocVerso. Ainda precisamos das POCzinhas lá. Eu sei que pouca gente ainda usa o Facebook, mas vai lá, se conecta com as POCs, com o PocVerso, com o Grupoc.
Sim. E vai lá dar a sua opinião das coisas, dar dica, interagir com a gente. Aliás, aproveitando o gancho, temos um recado sim. Eu falei que a gente ia falar isso na última vez, agora a gente fala agora. A partir de agora a gente vai ficar reforçando as redes sociais pra vocês toda vez, pra vocês irem lá e seguirem e tudo mais, participar. Porque eu não quero ver ninguém choramingando que não participou da porra do episódio, porque não tava lá, sabe? Então vamos fazer direito. As redes sociais são todas @PocDeCultura. É só, sei lá, seguir a gente. No perfil tem o perfil de cada um, tem o meu, do Fi, do Hilário, do José. Então siga todos nós, dê biscoito pra todos nós. Alimente uma POC. Alimente uma POC. E continua. É isso. Isso aí, valoriza o trampo dos migos. É nóis. Ainda mais a gente que é independente, a gente tá ralando aí nesse... Segunda noite, meu amor, acabei de lavar louça. Tina Chês do podcast. É, e tamo aqui. O Lucas chegou aqui em casa e trabalhou antes da gente. Amigo, você ligar o computador rapidinho aqui. Ele ligou o computador, trampou e aqui é assim, independente. A gente não tá... A gente faz pelo amor. Pelo amor a vocês. Miss. Bom, vamos agora? Bora começar. Amigo, vamos fazer diferente dessa vez. Vamos. Eu acho que começar a falar sobre as dores, eu acho que é o mais comum que a gente ouve nesse tipo de data. Principalmente porque a visibilidade ela ainda é muito necessária. E não que a gente não vá passar por isso, mas eu quero falar primeiro sobre os amores e sobre as realizações que você teve até agora. Acho que a sua trajetória, do que eu acompanho desde o primeiro momento que eu te vi, literalmente, tem muita construção de coisa legal. E eu acho que trazer esse tipo de visão pode ser mais interessante para um começo, pra gente depois meter a boca no patriarcado. E não no bom sentido, porque o patriarcado não merece. Não merece. Por favor. Essa linguinha aqui não foi achada no lixo, não, pra beijar patriarcado, meu amor. 10 perguntas que se faz antes de se relacionar com alguém. Não, muito legal você falar isso, porque, na verdade, a minha militância mesmo nas redes sociais, ela vem, que é uma militância que eu falo assim, que é de uma forma mais leve, né? Da gente trazer um conteúdo, claro que a gente sabe que os dados LGBT, no geral, são dados preocupantes, né? Sim. Mas a gente também vive muitas coisas legais, né? Eu queria falar uma coisa, que recentemente eu fiz minha cirurgia, né? Já tem 2 anos, na verdade, mas recentemente eu fui pra praia pela primeira vez. Uhum. E foi a primeira vez que eu fiquei realmente sem camisa na frente de todas as pessoas. E foi uma coisa assim, que dá uma vergonha, porque a gente foi criado pra... Uma menina, né? Eu fui criado com uma menina, fui criado pra não tirar a camisa nunca, né? E quando eu postei isso, várias pessoas começaram a postar também, indo pra praia ou de binder, ou binder é uma faixa, né, pra tampar os seios, ou de binder ou até sem camisa mesmo, mas que não tava, porque a gente não tá mesmo, sabe? A gente acha que vai fazer cirurgia e vai andar sem camisa no dia seguinte, e aí a gente tá, de repente se vê, tipo, não vou tirar a camisa, que eu tô com vergonha. Mas a gente passa por muita coisa legal, acho que a gente se reinventa muito, sabe? Eu até postei uma coisa, que a gente tem muitas primeiras vezes, sabe? Minha primeira vez usando camisa branca de novo, às vezes coisas que as pessoas nem imaginam, sabe? Então, minha primeira vez de sunga, minha primeira vez sem camisa. Então, a gente vivencia esses momentos que são super legais, sabe? Que a gente tem que, às vezes, curtindo a barba crescer, né? Muitos meninos gostam de ter barba, então... Infelizmente, nunca cheguei nesse momento. Mas tudo bem. Pois você também vai ter essa primeira vez um dia, né? Mas é porque, por exemplo, quando começa a nascer sua barba, não é uma coisa assim, meu Deus, tá nascendo uma barba. Tipo, você, nasceu, tá ok, um dia vai nascer ou não. E pro homem trans, não, porque quando a gente começa a transição, a gente tem cara de 12 anos de idade, independente da sua idade. Sim. Então, a barba é uma coisa normalmente muito esperada, né, pra ter uma cara um pouco mais madura. O dia que eu tirei a barba, a minha namorada assustou, não me reconheceu. Eu nem sei o que tem aqui embaixo. Nem sei, exatamente. E, bom, falar sobre o lado positivo, né? Eu acho que... A minha mãe, ela fala uma coisa muito legal, assim, que é um privilégio ter um filho trans, sabe? Porque a gente aprende tanta coisa, a gente vivencia tanta coisa que... É muito conhecimento, na verdade, sabe? É literalmente você começar uma vida do zero, sabe? Você recomeçar tudo que você aprendeu, tudo que você viveu, você tá vivendo tudo de novo. Porque se eu te falar assim, eu não sei tudo sobre trans, sabe? Eu tenho 3 anos de transição e não sei te falar tudo sobre transexualidade, sabe? Eu sei te falar sobre a minha experiência e sobre o que a gente estuda, mas vai mudando, porque, né? Afinal das contas, né? A sua experiência é a que vale pra você, né? É a que vale pra mim, mas não é uma verdade absoluta, né? Então, eu tenho... não sei o que falar, assim, sobre mais coisas legais.
Sobre as primeiras vezes, agora as primeiras eu fiquei vezes. curioso, assim, vezes é legal, acho que isso, a gente não, principalmente homem cis, não dá muita noção. Acho que assim, o homem cis, como você falou, da questão da praia, pegando pelo exemplo da praia. O homem cis, ele só dá a noção de que o corpo dele talvez seja, né, inadequado, entre muitas aspas, para um ambiente de praia a partir do momento que ele é gordo. Sim. Que, né, essa é a primeiro choque que você percebe do seu corpo ser recusado num espaço, geralmente é quando vem a gordofobia atrelada e tal, que isso já pega justamente pela questão do aparentar ter seios. E pra você foi justamente modificar toda essa estrutura de uma forma completamente do avesso. Legal você falar isso, porque quando eu postei, um amigo meu que ele é gordo também, ele falou assim, eu passo isso também, porque na verdade, ele que me contou isso, né? Tipo, as pessoas gordas normalmente não tem volume na cueca também, porque, tipo, tem barriga, tem não sei o que lá, e também tem muitos seios. Então, passam tantas coisas parecidas, né? Na verdade, a gente tem tantas coisas parecidas, né? Que em algum momento se encontram, né? Seja você gordo, LGB, né? No geral, assim, a gente tem coisas parecidas. O lance da praia foi o seguinte, porque eu nunca tinha ido depois da minha cirurgia. E antes também não. A última vez que eu fui na praia, eu tinha 10 anos de idade. E aí, nesse decorrer do caminho, eu já tinha ido na piscina e tudo, mas eu não tinha coragem de entrar, porque eu não queria pôr biquíni, isso antes da minha transição. E aí, minha namorada até conta uma história, que uma vez a gente estava na casa de umas amigas, e aí todo mundo de biquíni e tal, mesmo que eu não tivesse levado, eu tinha pego emprestado, de alguma forma tava na piscina, né? E aí eu não quis entrar de jeito nenhum, e tava um calor, sabe? Aquele propício pra você estar na piscina, e eu não quis entrar. E aí, anos depois eu faço a minha transição, né? E a gente entende o porquê daquele desconforto que, na verdade, nem eu sabia. Né? Então, ir pra praia foi uma conquista pessoal pra mim, porque eu ia tirar a camisa e eu tenho uma cicatriz no peito, né? Então isso é uma coisa que chama a atenção das pessoas. Eu não ia ter volume porque eu optei por não ter volume, na verdade, né? Porque existe uma coisa que chama pecker, que os meninos põem na cueca, na sunga e dá volume. Mas eu queria ir pra mim não é confortável, então eu queria ir de uma forma confortável, sabe? Então, claro que, assim, eu tava num lugar seguro, né? Óbvio, eu não fui pra um lugar que... Assim, enfim, eu correria algum risco na minha vida, eu tava num lugar seguro. Então, quando eu tirei, deu uma sensação de preocupação, na verdade, com liberdade, sabe? Porque se eu te disser que a minha roupinha de praia, né, minha roupa de verão, era uma calça e uma camisa... Era o que eu tinha, eu não comprava nem bermuda antes, nem short. Então, eu ir pra praia e ficar só de sunga, tipo, você não pensa nisso, sabe? Quando você vai pra praia, quando você vai pro clube, você não pensa, será que eu vou pôr uma sunga, eu vou pôr um short, eu vou pôr... As pessoas vão ficar me olhando. Talvez as pessoas gordas passem por isso. Mas a gente tá falando, tipo, no geral, assim, as pessoas não têm esse pensamento, né? E pra mim foi desafiador, mas foi muito legal, assim. Deu até uma repercussão boa isso entre a galera trans, assim, de ver o movimento das pessoas indo, tipo, aceitando o nosso corpo como ele está hoje, né? Mesmo que a gente tenha vontade de mudar, mas, sabe, entendendo como ele está e passando por cima disso pra gente viver os momentos legais, sabe? Na praia com os amigos. E dentro disso, assim, você falou muito sobre um ponto legal de aceitar o corpo como ele está. Eu acho que é um processo pra todo mundo, mas pra quem é trans tem um significado, um recorte muito especial. E pra você, como foi essa questão de conquistar e perceber o seu corpo? E como isso pra você também serviu de uma validação de autoestima e construção disso? Amigo, a gente tem que fazer um recorte que eu sou muito privilegiado, né? Então, logo quando eu me entendi trans, com 1 ano de transição, eu já tinha feito a minha cirurgia. E aí eu precisei fazer 2 vezes, mas aí fica para um outro momento. Com 1 ano eu já tinha feito minha cirurgia. Isso é um privilégio muito grande, né? Então eu sempre fiz acompanhamento com médico particular e tal. Então acaba que isso, de uma certa forma, acelera o processo de transição. Com certeza, né? E eu também já faço acompanhamento psicológico, que são coisas que auxiliam, né, na nossa aceitação. Mas até hoje, assim, eu tenho um pouco de vergonha do corpo, sabe? Porque a gente ainda, mesmo querendo ou não, a gente se compara, né, com outros corpos. E acaba que normalmente as pessoas trans se comparam com pessoas cis.
E esse é um trabalho que a gente tem que fazer do tipo, meu corpo é um corpo trans, não tem como eu chegar num corpo cisgênero, sabe? Talvez alguém muito, muito mais privilegiado que eu, que tenha condições de fazer outras coisas, possa ser que chegue. Mas é um trabalho, eu acho, diário, né? Porque o desconforto também que a gente tem não é muito diferente das outras pessoas. Assim, tem uns recortes, óbvio, eu tô falando muito da minha experiência, né? É um desconforto com o corpo como qualquer outra pessoa tem, sabe? Tipo, eu tenho desconforto porque eu tô acima do peso. Eu tenho desconforto porque, sei lá, minha barba não cresceu, meu cabelo... não tá, sei lá, cortei muito, tá muito grande, meu nariz, minha orelha, sei lá, sabe? O desconforto que eu tenho é próximo disso. Não é uma coisa de, eu odeio meu corpo, porque eu nunca odiei meu corpo. E a gente tem uma tendência a achar que as pessoas trans odeiam o corpo, né? Que existem sim, mas a gente também fala desse lado, que eu não odeio meu corpo. Eu tenho os problemas que eu tenho de autoestima e relação com o meu corpo, ele é comum como todas as outras pessoas têm, sabe? Inclusive, algumas pessoas trans optam por não transicionar. Né? Não tomam hormônio, não fazem cirurgias. E cada vez mais agora, porque a gente vê até que ponto, né, que eu quero fazer isso por mim e até que ponto que eu quero fazer pra estar inserido. Porque existe essa pressão em todos os lados, essa pressão de buscar o padrão do que é um homem cis, o que é o padrão de uma mulher cis. Então, o que é isso, né? Tipo, o que significa ser um homem ou uma mulher? O que significa estar inserido dentro de um gênero? Exatamente. É como você se sente, a sua identidade, ou é... E eu falo uma coisa também, a gente tem essas pessoas que não se entendem como trans, né? São trans não binários, gênero fluido, enfim. E eu acho que essas pessoas que de fato vão fazer uma revolução no mundo, sabe? Porque quando você olha pra mim, tipo, dá pra ver que tem alguma coisinha diferente. Às vezes as pessoas acham que eu sou gay, sabe? Que eu até gosto, né? Melhor do que ser hétero. Né? Mas assim, falar, ai, meu Deus. Eu tava experimentando, só abrindo um parênteses, eu tava experimentando perfume, porque o que aconteceu? Meu corpo mudou, meu cheiro mudou, sabe? E aí eu não consigo achar mais um perfume pra mim. Então toda vez eu tô procurando. E aí a moça falou, eu tenho um ótimo. Aí ela me deu, assim, e eu tava com a minha namorada, né? Me deu pra experimentar. Falei, nossa, moça, é hétero demais pra mim, me dá outro. E chamando a Bruna de amor. As vendedoras estavam todas confusas. E eu até me perdi. O que a gente estava falando? Que as pessoas trans. E aí as pessoas trans que não estão dentro desse padrão, sabe? Que vão, de fato, fazer uma mudança no nosso sistema, sabe? Do tipo, mano, você olha para essa pessoa, você não sabe se é homem, se é mulher. E essa pessoa, ela é forte, sabe? Ela, tipo... dá conta de carregar isso, né? Então, eu acredito muito que são essas pessoas que vão conseguir mudar alguma coisa sobre gênero, pensamento, sabe? Quando você olha e assusta, sabe? Uma tiazinha, né? Um bolsominion olha assim, fala, não sei se é homem, se é mulher, e a pessoa tá ali, tipo, segurando mesmo esse rolê. Porque você olha pra mim e, tipo, não é que fala assim, parece trans, não é que parece, não tem esse negócio, sabe? Você olha e fala, é um menino. Mas quando você olha, tipo, um menino, mas que tem cabelo, que tá com peito, sabe? Não tem barba, enfim, tem cabelo grande. A passabilidade, né? Que a gente fala, assim. Eu acho que vai muito por esse lado. E é legal que essas pessoas estão conseguindo entender em que lugar que tá a transição dela, sabe? Porque a gente acha... Ai, meu Deus. A gente acha que tem a Júpiter tá invadindo aqui. Tem uma receita de bolo pra ser trans, sabe? Vamos cumprir um checklist aqui e a gente tem que ser o mais macho possível e cumprir todo... Fez transição, tem barba, tem tanquinho, tem pelo... Tem voz grossa. Tem voz grossa, ponto. Isso era uma disforia que eu tinha muito, sabe? A minha voz. Eu parei de falar. Acho que eu fiquei quase 1 ano sem falar. Porque eu não gostava da minha voz. Mas aí agora também eu fiz um canal no YouTube. Agora você fala. Agora eu falo. E é um comentário que eu tenho. Lidar com problemas abrindo canal no YouTube, eu sei bem como é que é. E eu tenho muito esses comentários, assim, você tem voz de mulher ainda, sabe? Tem essas coisas, assim, que as pessoas falam, mas pra mim não me afeta. Eu ia perguntar isso, como que é lidar, assim, se expor... Da maneira como você se expõe, ser aberto, conversar sobre as coisas. Ter essa positividade toda que você traz com você, esse esclarecimento do seu lugar, por exemplo, de privilégio. E lidar com
com comentários negativos, com gente babaca o tempo inteiro? Claro que pra todo mundo, né, o comentário é ruim, né? Quando a gente tem um comentário negativo, é óbvio que, de uma certa forma, ele afeta a gente, né? Mas a gente tem que saber que a gente não pode também deixar se envolver emocionalmente com aquilo, porque eu costumo falar que a gente fala o que tem dentro do nosso coração. Então, se as pessoas elas se deram um trabalho de ir no meu canal, né, que sabe que é um canal de pessoa trans, e aí comenta, isso é um lixo, cão do diabo, não sei o que lá e tal. Cão do trabalho, tem a Irmã Gracinha, um beijo, Irmã Gracinha. E aí... Irmã Gracinha, se você estiver ouvindo... Um beijo! Se você vier aqui pelo Luca... Deve estar ouvindo, porque, assim, é primeira a comentar, Irmã Gracinha. Olha, fica lá dando F5. Isso. Atualiza. A gente sabe que isso, né, sininho. quando o ódio vem assim tão forte, é que, na verdade, é amor, né? Exatamente. Irmã Gracinha tá ali. Mas, então, assim, eu já saí um pouco dessa fase de me preocupar com os comentários. Eu fico muito mais triste quando é um comentário de alguém próximo, assim, um homem trans, alguém LGBT que tá comentando algo pejorativo, né? Você tá comentando do conteúdo, aí beleza, vamos ver, né? Vamos melhorar. Mas quando é alguém, assim, porque existe homem trans muito machista, homem trans preconceituoso, né? Existe tudo. Então a gente fica triste, não eu, mas pela pessoa, né? De saber que a gente luta tanto pra desconstruir várias coisas, aí chega um cara que já teve uma vivência feminina e fala umas merdas, fala, porra... Pode falar, né? Porra, lógico que pode. Aqui, porra! Porra, então pode demais. O que... Se quiser passar cada frase falando um palavrão aqui, pode. Aqui tá tranquilo. O que eu ia perguntar sobre isso, do que você trouxe sobre um homem trans ser machista, é muito visível de quando você tá você encontrar pessoas trans, algumas pessoas trans, elas quererem não só chegar no padrão do corpo, mas chegar no padrão do comportamento também, né? Sim. E aí eu acredito que seja tipo muito confuso na cabeça de uma pessoa que tá transicionando pra entender de que o corpo dela é político e assim, ela não precisa repetir aquele comportamento que é assim, retrógrado e babaca, enfim. Né? O performar masculinidade é ser escroto. É ser escroto. Exato. É porque isso, normalmente, pra pessoa é o mais próximo do masculino. E ela quer se aproximar, né? A pessoa quer se aproximar do mais masculino possível. E aí costa o saco imaginário, cospe no chão, faz, sei lá... reproduz muito. Eu já vi uma vez, eu tava num grupo dos meninos que eles estavam falando mal da menstruação feminina de uma mulher cis. E era um grupo só de homens trans falando, ai, que frescura, a cólica. Eu falo, gente... Amor, da onde você tá vendo? Sabe? Meu Deus, como você tá falando da menstruação, que é uma coisa que você já teve na sua vida. E alguns meninos ainda têm também, sabe? Mas é uma forma mesmo de se aproximar. Eu, por um tempo, eu reproduzi isso muito. Antes da minha transição, eu era extremamente preconceituoso, machista e homofóbico. Eu falava assim, ai, tudo bem ser gay, mas não precisa ser essas poc-poc, sabe? Não precisa ser bicha pão com ovo. Eu também falava. Foi parar no pocket de cultura. E cá estamos! O mundo dá a volta. E eu tive que desconstruir isso, né? Porque, na verdade, quando, assim, antes da minha transição, isso era uma forma de me aproximar do masculino. Não que talvez eu quisesse de fato falar isso. Talvez sim, talvez não sei. A gente vai mudando e amadurecendo, né? E aí, quando eu entrei pra fazer terapia e eu entendi, né? Falei, meu Deus, eu tô falando uns absurdos aqui. E eu tive que desconstruir. É doloroso desconstruir. Você já foi assim, né? Sim. É doloroso, porque... Você aprendeu tudo isso na sua vida. Eu vivi no meio LGBT extremamente preconceituoso. E aí, de repente, eu tenho que desconstruir tudo, porque senão eu não vou conseguir ser, sabe? Quando eu entendi homem trans, eu pensei, qual o homem que eu quero ser? Sabe? Eu não quero ser esse cara machista, preconceituoso, homofóbico. Então, foi um trabalho desconstruir isso. Amigo, apresenta sua terapia. Minha psicóloga. Sua psicóloga pra um monte de gay que ouve a gente. Ai, meu Deus, ela é maravilhosa. Estão precisando desconstruir. Uma pena que ela é de Belo Horizonte, mas quem for de BH, faça com ela. Perfeito, eu sinto saudade. Pocs de Belo Horizonte aí, ó. Pocs mineirinhos. Eu vou fazer uma pergunta muito cabeçuda, mas esse é o momento. Ai, meu Deus, vai. Né, tem você, minha fonte feminista mais perto, tem a frase, né, não nasce mulher, torna-se. E no seu caso, não nasceu homem, tornou-se.
E, né, mediante a isso, o que você entendeu do que é ser homem? É uma pergunta que eu sempre... Na verdade, para mim, não existe uma resposta, né? Porque... O que é, né? Se é ter cabelo curto, se é... sei lá, ter um pinto. Tem homem que nasce sem pinto, né? Inclusive no Brasil, acho que é no Brasil ou no mundo, 100 homens cisgêneros perdem o pinto por falta de higiene, tá? Por não lavar o pinto. Gente. Não, então, esse assim, dado, ele é a coisa gente, mais assustadora que existe. A gente tá sendo oprimido por pessoas que não lavam o pinto. Que não lavam pinto. Pra você, olha só. O mundo chegou onde tá por pessoas que não lavam o próprio pinto, que não tem coragem de passar papel higiênico pra não encostar no cu. Pois fica com a cueca suja, né? Não, o governo ele lançou um material agora pra ensinar os caras a lavarem pinto. No Instagram, que é maravilhoso. E limpar a bunda, né? É, também tem que limpar a bunda que não... tem esse rolê. Porque acha que encostar no cu vira gay. Vira gay. E aí Tá vendo por que a gente tá sendo governado há tantos anos, gente? Né? Por gente como essa galera. Mas e aí, exatamente, aí quando a gente pensa, o que é ser mulher, sabe? É ser feminina, é ter cabelo comprido, sabe? Tipo, não tem uma resposta, entendeu? Tem uma fala, que eu não me recordo agora, acho que existem 13 bilhões. Quantas pessoas tem aí no Brasil? There's only two types of people. Não, mentira. 2 milhões? Sei lá, existe... Não, pelo amor de Deus. 200 milhões. 200 milhões, 200 milhões. de gêneros diferentes, porque cada um tem um gênero, Sim, sabe? Cada um São espectros, né? Se entende de uma forma, né? Se conhece de uma forma. Exatamente, e põe isso de uma forma, sabe? Então, nós 4 aqui que estamos na mesa hoje, a gente tem gêneros diferentes, né? Não necessariamente homem ou mulher, mas a gente performa isso de forma diferente. Então, a gente ainda está discutindo uma binaridade tão ultrapassada, né? Amigo, aproveitando, vou voltar um pouco. Qual foi o momento que você se descobriu um homem trans? Essa história é muito legal. Foi o turning point ali. Eu vou resumir assim, né? Claro que, só fazendo uma adendo. Se não quiser resumir, falar. pode falar aqui. Não, Tem episódio aqui que vai quase 3 horas, meu amor, então... Na infância, né? Eu sempre soube na infância, mas isso não tinha um nome. Sim. Eu sou de 91, então não nasci tanto Porque com a internet, sabe né? que é diferente, mas não sabe o que é. Exatamente. Inclusive, eu achava que eu tava errado. Somos de mesma idade. Eu também, até pra achar informação sobre o que era ser, tipo... Não tem. Na época, bi, por a exemplo, mesa inteira eu não que é tive. 91, menos o José, que é 94. O José é 94. Nossa. Outro dia eu tava pensando com alguém que nasceu em 2000, eu falei, gente... Temos uma amiga 98. aqui, ó, Isadora, que nasceu em 97. Gente, 97, olha só. 98. 97. 97. Costumava pensar, 97, muito jovem, É. né? Gente, quem nasceu em 2000 tem 21. Eu sempre faço a associação do... Eu era alfabetizado quando essa pessoa nasceu? Se a resposta é sim, eu já posso me considerar velho. Amigo, agora vai ser eu tava na faculdade quando eu nasci. Tipo isso. Mas então, na minha infância sempre me entendi. Inclusive, eu só me vestia de forma muito masculina. Vou falar como menino mesmo, assim, mas vamos pôr os recortes todos aí, né? Só fazia coisa de menino, põe entre aspas aí, porque não tem vídeo aqui, né? Mas era coisa de menino, era muito, sabe? Eu usava bermuda, calça larga, e não tinha seios ainda, não tinha essas coisas, não tinha barba, era tudo muito jovem. E aí foi passando, e eu achei que eu tava errado, e eu fui me aproximando o máximo possível de uma menina, né? Gente, vocês não acreditam, se eu mostrar pra vocês que eu tenho foto de... vestido, salto alto, maquiado, sabe? Uma coisa ridícula, era horroroso. Meu Deus, eu olho essas fotos e falo, gente, é por isso que eu não pegava ninguém, sabe? Porque é muito feio mesmo. Aí, bom, enfim, fui pra faculdade. Cheguei na faculdade e eu fui pra uma faculdade que, coincidentemente, eu fiz cinema, né? Então, coincidentemente, era uma faculdade LGBT, era cinema, moda, jornalismo. Então, era uma faculdade mais diferentona, assim. E aí eu comecei a ter mais contato com a galera LGBT. Foi aí que eu comecei a me desconstruir, porque eu já tinha me entendido lésbica na época, mas mesmo assim não era uma coisa que eu me identificava, sabe? Acho que, assim, então as pessoas lutavam, umas lésbicas feministas e tal, e eu, legal, sabe? Tipo, não mexia comigo. E aí, eu fui ver um filme em 2012 que chama Tomboy. Sei. Sabe qual é? Maravilhoso. Então, esse filme, tirando o final...
tudo é a minha vida. Eu fiz tudo aquilo que ele fez, entendeu? Eu fiz tudo. Eu não vou falar porque às vezes as pessoas não assistiam, ela quer assistir, é muito bom. Fica de dica aí pra vocês assistirem. Essa é a minha dica. A dica das POC no meio do episódio, isso aqui nunca aconteceu nesse programa. A gente aqui quebra regra. E aí, quando eu vi eu fui pra assistir o filme e tinha um debate depois do filme com os especialistas em cinema, né? E aí a galera tava discutindo se a pessoa era trans ou não. E foi a primeira vez que eu tive um contato de tentar entender se aquela criança era trans ou não. E eu precisava saber, porque eu era aquela criança, né? Alguém precisava me dizer o que era aquilo. Me ajuda, porque tá aqui também. E aí, só que o que acontece? Como tudo na vida, ninguém chegou a uma conclusão, porque não dá pra dizer, né? É um filme, e ele acabou ali, nem a diretora disse isso pra gente. E ficou por isso mesmo. Em 2016, aí eu coloquei isso numa gaveta e fui viver minha vida. Em 2016, entrou um menino trans na minha faculdade. E aí eu olhava pra ele e não era com uma admiração, tipo, nossa, que cara massa, sabe? Igual eu olho pra vocês. Era tipo, mano... Meu Deus, esse eu não esperava. Sou fofo, né? Eu olhava pra ele e falava, nossa, eu queria ter a coragem que ele teve. Era um olhar diferente, né? E aí isso começou a ficar na minha cabeça. Aí eu fui fazer uma série, um episódio piloto de uma série, e eu era diretor de elenco. E cada personagem da série era uma sigla LGBTQIA+. E tinha um menino trans. E aí eu ia lá pra fazer umas participações especiais, só pra passar ali na câmera, sabe? Aquela figurante lá. E aí toda hora que dava um tempinho, eu dava um jeito de ficar do lado dele e conversar com ele. Eu falei, gente, eu quero ser o melhor amigo desse menino, ele vai ser o melhor amigo. E eu comecei a perguntar coisas da transição, ele já tinha feito cirurgia e tal. Aí, nessa conversa com ele, eu falei, puta, eu sou trans. E aí veio tudo, sabe? Veio o filme Tomboy, veio o menino que já estudava na minha faculdade, e veio tudo que ele falava, porque, assim, mesmo que cada pessoa tenha uma vivência, acaba que algumas coisas são muito parecidas, entendeu? Principalmente na infância. Aí eu falei, nossa, eu sou trans. Só que nisso eu tinha 24 anos de idade, uma namorada, eu já trabalhava. Eu falei, como é que eu vou mudar tudo isso? Porque muda, entendeu? Quando a gente faz transição, não é só a gente, todo mundo que tá ao nosso redor. Pouquíssimas pessoas pensam que não é tipo uma coisa simples que você vai, faz, acorda no outro dia e sua vida tá normal. Tá normal, sabe? Tipo, as pessoas vão ter... Eu primeiro vou ter que me acostumar a me chamar no masculino, porque eu fiquei 24 anos me chamando no feminino. As pessoas ao meu redor... Emprego. O emprego. Como é que eu vou virar pro meu chefe e falar, olha aqui, tudo bem, então... Tem como você trocar meu crachá? Sabe? Tipo assim, sorte. Mas aí que eu sou muito privilegiado, porque eu trabalhava num lugar muito tranquilo. E o que aconteceu? Quando eu chamei meu chefe, que é maravilhoso, Daniel, um beijo. Beijo, Daniel. Ele é super legal, gente. Tem 2 filhos maravilhosos. E aí eu falei, Dan, então, é porque eu vou começar minha transição e tal. Ele, beleza, era só isso. Eu falei, eu fui todo preocupado. No dia seguinte, o RH já tinha mudado meu e-mail, já tinha feito meu crachá, já tinha feito... Eu não precisei fazer nada. E aí... eu fui vivendo minha vida como uma pessoa trans, então pra mim foi muito fácil, né? O que não é normalmente para as pessoas trans, que estão não tem emprego. Domingo eu tava conversando com uma conhecida minha, e aí ela tava precisando de trampo, a gente tentando, nossa, deixa eu ver onde que eu consigo aqui pra te ajudar e tal. E aí ela tava trabalhando e com 5 dias alguém reclamou e o cara foi lá e demitiu ela. Só porque ela era trans. Aí falou, a gente já contratou uns gays aqui, mas você é diferente, né? Tipo... Meu Deus. Caralho, meu Deus. E aí, demitiu. Então, assim, claro que eu tenho um privilégio enorme, né? De estar no lugar, fazer a transição toda nesse lugar. Não só o lugar, como as pessoas também super me apoiaram e tal. Então, foi uma junção de coisas que começou muito na infância, né? Eu lembro de falar assim, eu vou mudar de país, eu vou viajar, vou fazer todas as cirurgias e ninguém mais vai ter notícia de mim. Era uma ideia. Eu sonhava que eu acordava e tinha um pinto, sabe? Tipo, rolavam umas coisas assim na infância. Você ia ficar fazendo planos, né? Muitos, assim, sabe? Que criança e não tem uma faz coisa engraçada, assim, quando eu era mais novo, eu nunca me enxerguei uma mulher velha, tipo, uma mulher idosa. Eu sempre enxergava um homem, não dava, tipo, na minha cabeça eu não enxergava, quando eu ficar mais velho, eu vou ser, assim, tipo, uma senhorinha, sabe? Eu não me enxergava uma senhorinha, enxergava um senhorzinho, né? Sobre isso que você falou do emprego, acho que a gente até pode chegar nessa pauta também falando, é sempre bom lembrar, a gente sempre fala quando a gente chega nesse assunto, que se você tem alguma posição de... que você pode contratar alguém se você é liderança, tem alguma posição de liderança, de influência dentro do seu espaço de trabalho. Indique pessoas trans,
indique... Procure currículos. Se vocês não souberem onde encontrar, procure a gente. A gente tem o Hilário, tem um banco de currículos de pessoas trans. A gente teve aqui... a gente nem falou no começo, a gente teve a Gisele aqui. A Gisele é uma mulher trans da igreja. Foi a primeira participante trans que a gente teve, na verdade. E a gente falou sobre religião com ela. Ela estava desempregada. Quando ela veio pro POC, ela conseguiu um emprego por causa do POC. Gente, que maravilhoso. Isso foi muito legal. E o primeiro emprego dela de carteira assinada foi porque quando um ouvinte ouviu ela aqui. Beijo, Bru, inclusive, foi o ouvinte. Gente, vocês mudaram, tipo, muito a vida de uma pessoa. E aí a gente sempre toca nesse assunto, porque é muito importante a gente... empregabilidade de pessoas trans é uma coisa que a gente precisa bater sempre na tecla, porque é urgente, né? Sim. A gente levou também a Briana pra falar sobre publicidade, sobre o espaço de publicidade com pessoas trans em agências e tal. Então, é sempre bom fazer esse disclaimer. Ajude pessoas trans a encontrar empregos, porque ótimo, isso muda a vida. Isso literalmente muda a vida dessa pessoa. E outra, se você não sabe o destino dela. Se você não sabe, talvez, por onde começar a falar sobre isso dentro de uma posição de influência que você tenha. Tem muita gente aí disposta a falar, tem muito grupo muito conteúdo tem muito conteúdo, tem muito grupo de apoio, tem muita coisa foda acontecendo, que pode ser uma maneira de articular as coisas e trazer informação pra dentro de você, da onde você tá, até mesmo também ajudar a melhorar esse sistema que a gente sabe que é extremamente falho, né? Então, Sim, com certeza, gente. Arrasou, adorei. Não sabia que ela tinha sido contratada. Foi bem legal, foi bem legal. Ela contou pra gente no nosso primeiro evento ao vivo que a gente fez, de gravação no Dia das POCs. E foi incrível, assim, saber disso, sabe? Ela é uma pessoa maravilhosa. Beijo, Gi. A Gi ouve a gente. Não sei se ela vai estar ouvindo esse episódio, provavelmente. Beijo, Gi. A Gi é incrível. Mas aí vamos falar agora sobre empregabilidade. Como é que foi nos seus outros empregos? Então, e aí o que acontece? Posso fazer só um recorte, claro, né? Eu sou formado, né, na faculdade. E a gente tem apenas 0,2% de pessoas trans na faculdade. Não sei formadas, né? Mas na faculdade só 0,02% de pessoas trans. Então, assim, querendo ou não, um privilégio, né? De ser uma pessoa trans. Perdão da pergunta evasiva, você se formou antes ou depois da transição? Formei depois. Eu fiz minha transição na faculdade. Na faculdade. E foi muito legal porque... Só contando assim, foi muito legal porque... Eu sempre tive uma relação muito boa com os professores, sabe? Então, todo mundo apoiou. E lá é todo mundo LGBT mesmo, sabe? Até quem não sabe? Assim, foi muito legal. Foi um lugar incrível. O famoso S dos GLS. Foi um lugar incrível, assim, sabe? Tipo, mudou minha vida ter estudado lá. E com certeza de várias outras pessoas, esse lugar não é mais assim, infelizmente. Ele foi dominado por bolsominions. Mas foi um lugar Parece que a gente entrou num buraco negro que tudo que era bom ficou ruim, exatamente. Todos os espaços que ficaram bons eram bons, ficaram ruins. Gente, era incrível lá. Os professores, eu tenho a minha primeira professora, que foi minha chefe, que me apresentou esse filme, lá e tal, é a Tati Carvalho. Tati maravilhosa. Um beijo. Vocês precisam conhecer a Tati, inclusive. Ai, Tati. Manda esse episódio pra ela. Ai, vou mandar. Beijo, Tati. Professora de jornalismo e cinema lá na UNA. Um bafo. Faz um negócio que chama Transpreta. Segunda Preta, aliás. Lá em Belo Horizonte, muito chique. Tati, por favor, mantenha contato com a gente. Tati é muito chique, meninos. E eu devo muito a Tati, porque ela que me desconstruiu, ela que pegou minha mãe e falou assim, baby, você é preconceituoso, né? Vem cá, deixa eu te mostrar como é que é o mundo na vida real, sabe? Foi ela que fez isso. Quando eu me entendi trans, ela foi uma das primeiras pessoas que eu conversei, que eu falei. Ela que me ajudou a encontrar uma psicóloga maravilhosa, sabe? Então ela tem um papel muito importante na minha vida. Tati é como se fosse uma segunda mãe pra mim. E sobre empregabilidade, né? Hoje, por que acontece? Quando as pessoas falam, vou dar empregabilidade para pessoas trans, mas... Normalmente a gente não tem acesso, assim, as pessoas trans não estão na faculdade, não tem uma experiência, digamos assim, por preconceito, porque sai do colégio, né, por preconceito, então não se forma no colégio, não entra na faculdade, porque não tem respeito ao nome social, não tem respeito ao uso do banheiro. Não vou aprofundar sobre isso, porque eu acho que as pessoas já falaram muito bem aqui, né? Sobre não tem apoio da família, principalmente. Principalmente. Né? Eu acho que é a coisa mais principal, porque pode acontecer qualquer coisa no mundo, né? No mundo. Assim, fui expulso do banheiro, não respeitaram meu nome. Se você tem pra onde voltar. Você chega em casa e você tem sua mãe, tem seu pai, sei lá, um avó, parceiro, irmão, qualquer pessoa...
eu acho que é a coisa mais importante de uma transição. E o que a gente vê é o contrário, né? São pessoas sendo expulsas de casa, sendo expulsas do colégio, da faculdade. Então, pra onde que essa pessoa vai arrumar emprego se ela não tem experiência, se ela não tem uma bagagem? Pra quem já tem, tá difícil, Imagina né? pra quem não tem. Imagina pra quem tá sendo expulso de casa. Tem outros lésbicas e gays também que são expulsos de casa, mas a população trans é maior, porque acaba que não tem muita visibilidade de referência. As pessoas veem as pessoas trans como marginais, né? Sim. Que, nossa, a visão que a mídia coloca das pessoas trans, ou travesti. Então, isso entra no imaginário coletivo das pessoas que transexual não merece respeito, não é gente, né? Então, acaba que o preconceito, porque você olha para um gay e fala, mas é só gay, né? Tipo, tudo bem ser gay, mas não beija na boca, sabe? Mas a pessoa trans, não. Quando ela morre com requinte de crueldade, né? Ela não morre com um tiro, ela morre com 30, não é uma facada, são 100. Né? Então a gente apedrejada. Histórias assim, bizarras. Então as pessoas trans, elas estão numa vulnerabilidade. Ela não quer matar aquela pessoa em específico, né? Ela quer... Ela tem um ódio da transexualidade. Exatamente. Que não vai morrer. Exatamente. Mas como você tá falando até, o reforço que a mídia coloca nesse tipo de caso, porque é sempre voltado a travestis em situações de prostituição, sempre atrelado a, tipo, roubou, bateu, ou, sei lá, alguma coisa relacionada à violência. E é sempre como você também falou, é o travesti. Tanto que uma dúvida que me surgiu muito tempo antes era sobre a questão de existir ou não, né, da mesma forma como existem homens que se entendem nessa identidade e passam a né, se sentir e se adequar à identidade de travestis, se acontecer a mesma coisa com mulheres. Porque é uma coisa que não se tem pelo menos que eu saiba, não se tem um dado de acompanhamento de, tipo, isso também é comum. Porque a marginalização, ela vem do pior lado, justamente para que a gente nem chegue a pensar que existe uma vida digna dentro da comunidade. E aí, quando a pessoa trans consegue um emprego, não respeita o nome social, não pode usar banheiro do seu gênero, né? Normalmente, a mulher trans usa o banheiro feminino, o homem trans usa o banheiro masculino. Então, assim, a Daniela Andrade, não sei se vocês conhecem a Daniela Andrade, ela é uma programadora hoje, muito conhecida, assim, no meio. E aí, quando ela iniciou a transição dela, antes dela iniciar a transição como homem gay, ela sempre teve emprego. Logo quando ela iniciou, ela ficou acho que 5 ou 6 anos sem conseguir um emprego. E aí o primeiro emprego que ela conseguiu, o cara falou, eu vou te contratar aqui, mas você não usa o banheiro, não? Como que eu não vou usar o banheiro? Meu Deus, gente. E aí hoje não, hoje ela já tá bem e tal, já conseguiu um emprego e tal. E ela só não foi pra prostituição porque ela era casada, ou tinha um namorado, enfim, não sei como é que eles estavam na época, que segurou a onda. Mas você imagina uma pessoa que não tem. Como é que ela vai estudar? Como é que ela vai procurar um outro emprego? A liberdade de vir também, né? Porque você não tem dinheiro, você não tem como se locomover, você não tem o que fazer. Tipo... O único caminho que te sobra é de prostituição, do crime. E é por isso que a gente não vê representatividade na mídia positiva, né? São só casos hediondos de morte, de prisão. Enfim, nem quando a gente tem representatividade em novelas, são histórias leves e positivas e tranquilas, são sempre muito sofridas. E sempre muito... apanha, né? E aí, era isso que eu queria trazer, sabe? Eu queria mostrar, eu sei que existe, sabe? Um recorte muito... E é importante a gente fazer, olha, o Brasil tá na merda, porque é o país que mais mata LGBT no mundo, e mata trans. Mas se a gente não tiver referências positivas também, a gente nunca vai conseguir começar a mudar esse cenário, né? Então, a ideia que eu queria... Eu fui tão acolhido por todo mundo, eu não sofri nada, assim. Quer dizer, óbvio que você sofreu, mas assim, em comparação a essas pessoas que são expulsas de casas e ao cenário que é uma tragédia, né? Eu já sofri transfobia, mas aí eu tinha meu namorado, eu tinha minha mãe, sabe? Aconteceu alguma coisa... A rede de apoio, no final das contas, não importa o que você está passando na sua vida, se é desde uma doença ou até a sua sexualidade, o seu gênero, no final das contas, o que você precisa é só de uma rede de apoio. Se você tiver alguém para te abraçar no final do dia, é isso que vai te segurar, não é? É exatamente isso. Então, assim, eu fui muito privilegiado nesse caminho todo, sabe? Então, todos os lugares que eu passei, sempre...
Antes eu não tinha feito a retificação do meu nome, então aceitava o nome social. Depois eu fiz a retificação do meu nome, mas não era gênero e respeito, sabe? Tipo, cada lugar que eu fui foi muito tranquilo. E aí eu falei, eu quero dar essa visibilidade de coisas boas, que existem pessoas trans que não passam por... que tem apoio da família, que tem apoio no companheiro, de uma companheira, do namorado, de um amigo... E, sabe, tem uma vida social, tem uma vida no trabalho. Eu queria mostrar isso, entendeu? Que ser trans não é só um detalhe da minha vida. Teve algumas pessoas, assim, que você pode falar que você usou como referência durante sua transição? Ou pra até mim, depois mesmo, o principal que a gente mais conhece é o João Nery, né? Que é o pai dos trans. Sim. Mas, na verdade, tipo assim, de pessoas famosas eu não tive referência. Quando eu iniciei, foi muitas pessoas próximas. A minha referência. Até porque, quando eu iniciei minha transição lá em 2016, gente, nem YouTube eu acessava, pra você ter uma ideia. E foi virar youtuber, né? Vai vendo como é que é o mundo, né? Ai, já paguei tanta língua na minha vida. Se eu ficar contando aqui, vou passar até vergonha. Mas, então, eu não assistia. Foi minha namorada que falou assim, você já grava uns vídeos aí? Faz um canal, assim, como uma forma mesmo de registrar e passar a informação que eu estava tendo. Porque, para mim, a informação chegava de uma forma muito mais fácil, né? Eu tinha acesso ali na academia a muita informação. E aí, foi por isso que eu resolvi fazer. E, quando eu fiz o canal, aí que eu comecei a ter contato, né? Mas, então, eu já tinha me entendido trans e eu já estava nesse processo. Não tinha ninguém que falava da forma como eu comecei a falar. Porque, quando eu entendi a transição, as pessoas falavam muito sobre o corpo. Minha mão cresce, meu pé cresce, eu tenho barba. É muito físico, sabe? Então, a gente baseia a nossa transição numa mudança física. E esquece que existe todo um sentimental, psicológico, social por trás da transição. Então, eu fui o primeiro que comecei a falar sobre isso no YouTube. Foi um dos primeiros canais que eu assinei, inclusive. Ai, que bom, eu fico feliz. E aí, depois, várias pessoas começaram a falar sobre isso. Hoje eu já falo de um lado muito mais inspiracional para as pessoas, sabe? Assim, tipo, galera, vamos com calma. Antigamente eu era super militante, sabe? Eu era faca na caveira, entendeu? Tipo, sangue nos olhos, assim, eu era bem agressivo. E aí agora eu mudei, sabe? Tô mais leve, assim, apesar de sempre ter tido... Tipo, os vídeos sempre foram tranquilos, mas eles eram bem mais agressivos às vezes, sabe? Acho que é um processo que todo mundo que faz parte, acho que da comunidade LGBT ou de uma minoria social passa um processo de raiva e de querer externar e de querer que as coisas aconteçam na hora. E depois a gente vai entendendo que a gente precisa direcionar algumas coisas, assim. Tipo, ódio não se combate com ódio. Então a gente talvez tenha que ter, às vezes, parcimônia com algumas pessoas. Com outras você ignora ou mete murro na cara se é um nazista, se é um babaca. Com outras você talvez existe gente que dá pra salvar ainda, dá pra trazer pra próximo, né? Sim. Acho que é um processo natural, assim, que muitos de nós passamos, tipo, entender, assim, tá, aquele meu momento era o meu momento de raiva, eu precisava externar aquilo, e hoje eu já me vejo... Sim, e foi muito legal, porque aí começou todo um processo de vários meninos entrarem no YouTube e começarem a produzir vídeo falando coisas positivas, assim, não que não existam coisas ruins, mas falando sobre o lado bom das coisas, sabe? O lado bom de ser trans, que tem muita coisa boa, né? Apesar de... eu falo até assim, se eu pudesse escolher, eu escolheria ser trans. Porque que legal. Porque eu só sou quem eu sou hoje porque eu sou trans. Se eu tivesse nascido homem cisgênero, eu seria insuportável. Eu seria um babaca, eu seria um bolsominion, entendeu? Porque eu tenho minha família que eu fui criado que sabe? Eu chutei minha família e falei, não quero saber, entendeu? Então, assim, se eu tenho a consciência que eu tenho hoje, e se eu sou... E eu tenho muito orgulho de quem eu sou, sabe? Acho que a gente sempre tem muito que aprender, evoluir. Mas se eu pudesse escolher, eu faria tudo o que eu fiz. Puta, que foda isso, que legal, que legal. E eu sei que não é a realidade, das pessoas, da maioria das pessoas trans. Eu, inclusive, fiz um vídeo sobre isso, que se eu pudesse escolher, eu escolheria. E aí as pessoas, como assim você escolheria? Mas cada um tem a sua realidade, a sua vivência, né? Eu acho que até é muito louco para pensar nisso, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala sobre o recorte de pessoas trans que tiveram privilégios na vida... E, né, independente de toda a opressão sofrida, elas passaram por privilégios e tudo mais. Todo mundo pensa meio do tipo, né, não vou levar tanto em conta. Que tipo, passou privilégio, então não foi assim.
E a gente tem esse mesmo recorte dentro do resto do LGB, sabe? Tipo, existem pessoas que passam por momentos de privilégio enormes na vida e existem pessoas que simplesmente não passam. Sim. Acho que é muito bom que essa narrativa tenha sido contada de uma forma diferente por você. E eu acho que não só por isso, mas assim, entendendo esse lado da militância de uma forma mais acessível, porque eu acho que é importante começar a comentar sobre isso. Eu tava até pra prestar atenção na minha vivência, por exemplo. Inclusive, depois de muitas conversas aqui do POC mesmo, que eu falei, cara, meu processo de sair do armário foi, tipo, 100% de boa. Uhum. Eu não passei problema nenhum. Isso só melhorou minha relação com a minha família. Tipo, nada de ruim aconteceu e o máximo de auge que aconteceu foi minha mãe virar militante. Tipo, a minha também. Ontem mesmo ela me mandou, ela tá na Espanha, ela tirou a foto de um imã LGBT e falou, tô levando. Ai, que fofa! É tudo que ela podia comprar na Espanha, ela comprou um imã com um arco-íris. Mas acho que isso é importante, assim, que a gente comece a entender que, primeiro, as nossas narrativas não são sempre narrativas vindas de falta de amor, no sentido de esse espaço de dificuldade, de luta, de tristeza, sabe? A gente tem que parar de se condicionar a nossa história à história de tristeza. Porque acho que isso já não traduz mais o que é a comunidade. Tipo, sei lá, se isso traduzia, eu acho que já faz parte de um passado. Lógico, tem muita morte acontecendo, tem muita gente se fudendo, tem. Mas eu acho que a nossa história, né, enquanto movimento, enquanto comunidade, ela já soma muito mais felicidade do que tristeza pra gente sempre recorrer à visão da tristeza. E toda vivência é válida, né? Então, assim, o que acontece é porque as pessoas falam assim, não me representa. Mas a gente não tá pra representar, a gente tá pra trazer mais visibilidade, sabe? Representar, ninguém vai representar. É difícil, né? A fundo, assim, né? 100%. Não nossa, tem como. Ninguém me representa 100% também. Mas a gente traz mais visibilidade. Então, independente se a gente tem sofrido mais ou menos, porque não é uma briga de quem vai sofrer mais, né? É muito mais eu pegar o meu privilégio e transformar nisso em troca pra alguma coisa, sabe? É isso que eu ia falar quando o Caco tava falando e quando você falou no primeiro instante. Eu acho que é muito importante a gente ter esse espaço, por exemplo. Aqui temos 4 histórias que, assim, apesar de diferentes, apesar de ter passado por muita merda, a gente tá vivo, a gente tem rede de apoio, a gente tem amigo, a gente come, a gente bebe, a gente tem onde morar, a gente tem família, a gente chegou até aqui. Então, assim, seria injusto não usar, é injusto a gente... como minoria social, e eu sei que isso é um fardo que nem todo mundo tem que carregar, mas eu acho que é injusto a gente não usar a nossa voz pra contar a história boa também. Sim. Né? Porque eu tive a minha história, o José teve a dele, o Caco teve a dele, o Hilário, você, todo mundo que tá nessa mesa, nessa sala aqui, teve uma história diferente, passou por merda. Quando a gente é LGBT, mais ainda, o Caco que é negro, mais ainda, então aí a gente vai afundando tudo até chegar a um ponto onde, beleza, aconteceu muita merda, mas a gente tá aqui, de alguma forma a gente conseguiu se reunir, a gente conseguiu ter força pra superar as coisas que a gente passou, pra conseguir contar e pra ouvir pessoas, por exemplo, falando que se espelham na gente, que se inspiram na gente. Né? É muito legal. E eu acho que talvez a melhor parte de ter começado esse podcast e de ter tido essa força mesmo pra buscar lá no fundo coisas que magoaram antes e aí falar com força e é engraçado, porque, desculpa te interromper, mas é porque quando a gente tá na internet as pessoas acham que é fácil, né? Mas a gente se expõe tanto, né? Não é nem pelos hates, não. É tipo se expor, porque aí eu tenho que pegar uma coisa. Eu era muito fechado, eu falei, eu preciso pegar tudo que tá acontecendo comigo e expor na internet. Então todo mundo sabe a nossa vida inteira. A gente cutuca aquela cicatriz que tava fechada já, e aí a gente vai e fala daquilo de novo. Exato. E a gente descobre coisa nova. Sim. A gente se reentende muitas vezes, reentende a nossa própria história, ressignifica ela, e aí dá de bandeja pra quem quiser prestar atenção nela e falar assim, putz, eu passei por isso, então... Olha, ali tem uma luz no fim do túnel, a gente consegue chegar até ali. E quanto mais você se expõe, mais o público se aproxima de você. Porque ele sente que ele te conhece muito. Exato, é a vulnerabilidade, assim, né, que vai ajudando nisso. Aliás, o paralelo é engraçado, né, que numa mesa com 4 pessoas gravando um podcast, as pessoas com melhor vivência de LGBT, assim, né, é um preto e um trans. É meio curioso, sabe? Que eu acho que essa quebra é importante.
Sobre vulnerabilidade, até meio que mencionando isso, eu acho que ao mesmo tempo que é muito bom, é muito intenso e importante o que a gente acaba fazendo nesse sentido, porque, por exemplo, como eu e você, a gente já expôs, você, Fi, porque as pessoas não estão vendo, eu tô apontando pro Felipe do nada. E você, pode ser a jarra de vidro que tá aqui no meio. A gente já falou sobre questões de abuso, já falou sobre, tipo, muito dos problemas que vieram com isso e de formas variadas, né, pra falar sobre isso. Tipo, o José já falou sobre questão com família e tudo mais, e sabe, querendo ou não, pode vir algum doido virar e mostrar pra um familiar do José e falar, ó o que ele fala na internet da família. Sim, nossa, sabe? Isso é um medo. Pode mostrar. Não, eu não tenho medo que mostre. Não pode mostrar. Mas eu tenho medo de ter que lidar com Justificar, isso, né? Ficar justificando, sim. Porque eu não sou uma pessoa mais que precisa de me justificar pra minha família, por exemplo. Não é que eu tenho medo disso. É que é só o estresse de desgaste emocional, exatamente. Tipo, a gente nem mora mais, nem convive com essas pessoas mais, então não tem porquê. E ainda, tipo, por exemplo, se no nosso caso é uma questão de que a nossa identidade, ela não é nossa, no sentido de as pessoas que conhecem ou conheceram a gente através desse tempo, elas ficam nesse direito de querer cobrar alguma coisa, eu imagino o que é o seu caso, quem te conheceu, tipo, pré-transição, porque eu acho que, primeiro, que eu acho muito bizarro, eu tava comentando isso com uma amiga e, tipo, foi um papo que surgiu, de eu resolver, sabe, literalmente fazer exercício de empatia e me colocar no lugar do outro. Eu falei, cara, deve ser bizarro o quanto de gente que fica se vangloriando de saber o seu nome antes de transição, sabe? Nossa, tipo, eu nunca pensei nisso. Quando eu olho e falo, eu sei o nome dele de verdade. Tipo, não é de verdade. Nome de verdade. Mas sabe que recentemente tem rolado, eu acho que eu entrei, deve ter rolado alguma festa da adolescência, porque aí veio tipo uns 5 comentários, em questão de um dia ou horas de diferença, de pessoas que estudaram comigo no meu Instagram, tipo, que legal te ver feliz assim, não sei se você vai lembrar de mim e tal, tipo, foram umas 5 pessoas mandando mensagem pra mim, ou então com uma foto assim, que eu joguei bola quando eu era mais novo, aí tipo, eu tava ali na beiradinha assim da foto, e a pessoa, olha o que eu achei aqui hoje e tal, eu falei, gente, mas por que foi num curto espaço de tempo, assim, sabe? Aí eu falei, imagina, acho que rolou uma festa e a galera tá assim, o que aconteceu com cada um que não tá aqui? Aí chegou, o Luca virou homem, cara. Sabe, acho que eles pensam isso, assim, nossa, deixa eu ver aqui. Você fica imaginando, tipo, os papos, né? Eu entrei no telão, assim. Deixa eu jogar na TV aqui esse vídeo. Gente, olha como é que tá esse menino hoje. Meu Deus, eu conheci daquele jeito, né? Mas é engraçado isso. Mas a maioria das pessoas sempre me trataram com muito respeito, assim. Até hoje, ninguém das antigas... Inclusive, reencontrei pessoas... que depois, né, vieram se descobrir gay e tal, assim, foi muito bacana, sabe? Porque a gente percebeu lá que a gente era muito reprimido, né? Porque a gente estudava num colégio muito tradicional, muito, meu Deus, insuportável. Aí, a primeira oportunidade que eu tive, eu saí de lá, correndo. E aí... Não olhou pra trás, largou tudo lá, inclusive. Nunca mais voltei. Foi desse jeito, nunca mais voltei. Não voltei nada, nem pra buscar eu tinha que voltar lá pra mudar o meu diploma, o meu nome. Não voltei, meu nome tá lá. Tudo bem. Mas é engraçado, é verdade. Eu não tinha pensado por isso, né? As pessoas devem falar, nossa... Ou talvez tenham até esquecido do meu nome também, né? É que eu acho que fica muito esse lance do, sei lá, do guardar algum segredo, sabe? Do tipo, porque como essa pessoa entrou numa identidade agora da qual ela se sente confortável, tudo que vem de um passado desconfortável vira meio que um segredo. Mas então, isso que você tá falando me lembrou dessa Nick, essa youtuber que... Ah, Nick Tutorials. Que faz... Tutorials não é o sobrenome, mas... que faz maquiagem, né? E ela só foi se assumir porque alguém ameaçou falar que ela era trans, né? Então, talvez o caminho seja esse, sabe? A gente ter tanto orgulho de quem a gente é, sabe? E não se importar com isso. Falar, você quer? Pra isso não ser mais uma arma contra a gente. Tipo, você não tem nenhum poder sobre isso, sabe? Isso não te torna ninguém importante na vida. Pode falar, sabe? Verdade. É, porque... Eu acho que a grande raiva do cidadão médio, retrógrado, heteronormativo é dessa parada do orgulho LGBT, e aí por isso que surgiu o orgulho hétero depois. O grande ódio dele é que agora eles não têm mais arma contra... Não tem poder sobre a gente. Poder sobre a gente, tipo assim, gayzinho. Sim. Viadinho, mulherzinha...
homenzinho. Ainda fica usando nosso meme, sabe? Porque nem é capaz de fazer meme. Fazer próprio meme. Meme sem graça. Usa nosso meme, invade nossos blocos, o que mais? Invade nossos blocos, exatamente. O único meme hétero que existe é do abacaxi. É só isso que eles sabem meme do postar. abacaxi? Que fica postando de pessoa comendo abacaxi, porque tem aquele rolê que abacaxi que a porra deixa fica a porra doce. mais doce. É só isso que eles postam. Nossa, que engraçado, né? KKK. Ai, gente, pra que existe hétero, né? Eu amo que, Ou na do verdade, Chapolin, daquele Chapolin lá. Que lá é um meme hétero. Nossa Um Senhora. meme hétero que eu nunca vi. Qual Chapolin? Do Chapolin alguma coisa. Chapolin sincero. Chapolin O Bambam, verdade, o Bambam. Tá saindo da jaula humor. Ai, gente, Eu acho muito nossa, que engraçado que- divertido, né? Hétero é tão Nossa, divertido. Nossa, que Super. preguiça. A maioria dos memes héteros, Isso, a fábrica de meme LGBT não para aqui, ó. produção constante. Faz 5 anos. Eu nem lembro que esse meme foi ontem. porque hoje já teve LGBT 500. tem que ser aposentado não por trabalhar no comércio, tem que ser aposentado de Tinha tanto que trabalha contar. na internet. Olha as de tanto trabalhadas. produz conteúdo Tinha que pra contar. essa internet aí, ó. Que aí um dia. Produzindo meme e legenda. O LGBT ou o carnaval não existe? Não existe. É verdade. Aí, nem cenário musical, nem nada. Os LGBT tudo trabalhando, e os héteros tudo aproveitando da gente. Virou o jogo, né? Virou o jogo total. E o mais engraçado é que os memes héteros são mais falocêntricos do que os Nossa, memes 100%. gays ou LGBTs em geral. Exatamente. Do, tipo, sempre tem um meme com pau, É com... só sobre Mano. sexo, sobre trair a mulher. Viado não tá nem aí pra pau do hétero, e aí o hétero tá lá assim, os viados tudo manjando meu pau. Tipo, no one cares, ninguém se importa. Sabe meu que, mudando totalmente de assunto, mas é que tem a ver um pouquinho. É porque quando eu fui colocar sunga, o meu problema era, eu não sei se eu gosto de sunga, sabe? Porque quando põe sunga, fica tipo um homem cisgênero, fica com volume ali. Eu não acho isso tão legal, sabe? E as pessoas, eu tenho ideia, assim, tipo, às vezes eu nem quero olhar, mas o cara tá passando com uma sunga e um volume, eu falo, meu Deus do céu, pra que isso, né? E homem hétero usa sunga branca. Usa. Eu Mas tive mas você- algumas. mas eu você- não mas posso você- falar muito sobre isso. Mas Você é você hétero. ficou, sabe? Você é hétero? Eu sou, na Temos um verdade. infiltrado, meu Deus do céu. Mas vocês ficaram sabendo do negócio do 1/4 de do Viagra, né? quartinho de Sim, sim. Viagra. Não Isso não é coisa só de homem hétero, não. É de Não, gay é. também. Tem uns gays É chatos. de Não, homem, tem homem uns gays, não é a ponto. maioria. É viu? homem, né? que Homem, é vamos que terminar homem. e pronto. é isso. Vamos explicar o rolê. Saiu uma história no Twitter de um menino que ele, antes de ir pra praia, tomava um quartinho de Viagra pro pau ficar meia bomba e encher a sunga. Que vergonha, gente. Só que Na aí- internet tem cada vergonha, né? Só que aí descobriram que isso, na verdade, é todo um estudo de comportamento da As pessoas bicha carioca fazem do isso, Posto realmente. 9. As pessoas fazem isso a Muitas quilos. pessoas. Que, tipo, falam que, inclusive, né, por ser uma praia muito mais frequentada por LGBTs, principalmente homens e tudo mais, o Grindr rola solto na praia. Então, assim, o povo já vê o que tá ali, basicamente, é quase uma quitanda pronta ali. É. Que tá estendido, você só banana. pega e leva. É um açougue. É um Ai, grande gente, açougue. Tem umas gays, né? Mas não é? Ai, Aí meu a Deus, gente ninguém fica aqui, liga ó, pro seu tentando pau, falar né? umas coisas legais. Aí vai os viados lá e fica tomando Viagra pra ficar meia não- bomba. Nós gays temos Aí que fica nos dá uma destruir. raivinha, né? Dá um negocinho de raiva. Vontade de socar. E aproveitando pra falar nisso. Deve ser um gay. E falocentrismo dentro do meio trans e, tipo, a relação com mulheres cis na hora de se relacionar e a relação do homem trans mesmo com o falocentrismo. Como é pra você? Complexo, né? Eu tô não, aqui pra é muito. polêmicas. Só polêmicas. isso. Não, o meio trans, a gente tenta desconstruir muito esse falocentrismo, né? Porque criou o Packer exatamente pra gente poder ter um pau, né? E aí esse Packer faz tudo, gente. Você consegue se masturbar, você consegue deixar ele duro, você consegue até gozar lá, se você quiser. Tipo, pôr um esperma de mentira e gozar. Hoje, assim, o pau tá revolucionário, sabe? Você compra tudo. Mas... O capitalismo, ele... Compra tudo Foi. o que você quiser. Bom, vamos fazer então. Primeiro, no meio trans, né? Eu acho que sim, acho que existe Porque ser homem é tipo seu pau, sabe? O pau é a coisa mais importante de um cara, sabe? É o que faz ele ser forte, né? Nossa, meu pau, pega meu pau, né? Então, é isso, Ai, entendeu? meu pau, Ai, meu pau. tudo é isso. Ai, pega meu pau. Olha lá, pegou no meu pau, pegou no meu pau. Aí vem um cara e... Vocês Então, perderam assim- a atuação do Luca, cara. Essa atuação foi tudo. perfeita. Então, assim, e ser homem é ter um pau, sabe? Basicamente, na sociedade é isso. Então,
o homem trans, para tentar se aproximar disso, ele tenta pegar todos esses signos masculinos e trazer para ele. Mas ele entende que, eu acredito que a maioria dos meninos, pelo menos que eu convivo, entende que... É porque existe uma disforia muito grande de alguns meninos, mas como eu não vou entrar muito a fundo, mas existe uma disforia e eles entendem que porque assim, a disforia pra mim é o quê? Eu preciso de um poder. O pau pra mim é o poder, porque a pessoa ela vai olhar pro meu pau. Ela não tá olhando pra minha barba, ela não tá olhando pro meu peito. Por que eu vou usar um pau que ninguém vai ver que tá dentro da calça, né? É simplesmente pra eu me sentir poderoso. E tá tudo bem, não é uma crítica, não. Tá tudo bem que cada um tem sua disforia. E eu já tive as minhas também. E cada um sabe lidar com elas. Mas é muito isso, sabe? A gente, de novo, entrar na masculinidade tóxica do falocentrismo, sabe? Tipo, eu preciso ter um pau pra eu me sentir homem. Né? Então a gente tem que questionar isso. Até que ponto que a gente realmente precisa disso pra validar que somos homens. Sobre se relacionar com mulheres... mas eu me confundo, calma. Vai lá. Vamos lá. Ih, amigo. E aí, a gente... Eu não tô querendo, porque talvez tenha parecido que eu tô desmerecendo alguém que tem, que tem disforia, de forma nenhuma. Cada um tem o seu processo, o seu corpo é individual. Só que um pau não faz ninguém mais ou menos homem. Sim. Não, lógico, né? exato. Esse é o ponto que eu queria chegar. E ter um pinto é sinônimo de poder, né? Hoje na sociedade ter um pinto meia bomba, né? É sinal de poder, né? Então, eu acho que o falocentrismo... E ele vem muito mais, eu acho, na verdade, das outras pessoas do que do meio trans. Eu acho que os meninos trans, eles fazem isso muito mais para se pertencer, sabe? Fazer parte de algo. Tipo, olha, eu cumpri tudo isso daqui, então você precisa me ver, né? E sobre sexo, ele é muito relativo, assim. Tem meninos que só transam com pecker e tem meninos que não, que é tranquilo, assim, sabe? Vai com o dedo, vai com o que tem, né? Porque o sexo é muito individual, né? Tem meninos... E muito amplo, né? Não é só aquilo que tem, é mostrado. Tem também quem curta ainda ser estimulado... Não sei se o termo penetrado seria correto. Me corrija se estiver errado. Acho que sim. Mas tem gente que ainda curte ser estimulado através da genital e tudo mais. Tem gente que realmente não consegue. Que não pode nem encostar. Exato. Né? E aí não quer dizer nem... Não tô falando nem do falo do pinto, né? Sim. Mas assim, não pode encostar porque tem uma disforia e não gosta. É um assunto polêmico, assim. É difícil falar porque é muito individual de cada um, sabe? Cada um vai... entender até que ponto que ele pode ir. Tem um amigo meu que tem muita disforia. Ele quer fazer cirurgia e colocar um pinto, sabe? Ele quer, né? E tem pessoas que, assim, até querem, mas é muito caro. Acho que custa, tipo, uns 100, 200 mil reais pra fazer essa cirurgia. Até porque fala-se muito da cirurgia de transição homem-mulher e fala-se muito pouco do contrário, né? Porque eu acho, assim... As mulheres trans... É um processo bem diferente. Porque as mulheres trans, elas já estão visíveis há muito mais tempo, né? Desde, assim, sei lá, dos anos 70, 60, já existiam essas mulheres. Mesmo que não tivesse esse nome, homens que ficavam vestidos de mulher o tempo inteiro, sabe? Homens que não era drag, né? No caso, eram as pessoas trans, mas não existiam esse nome. É o que chega mais perto, acho que do crossdresser, que as pessoas falam até hoje. Talvez por aí, né? E de homem trans, assim, não sei se porque naquela época uma mulher se vestia de homem e conseguiria viver sua vida, sabe? Tipo, passando despercebido que usa uma roupa larga, corta o cabelo, enfim... não teve tanta repercussão, né? Às vezes os homens não se, tipo, mostraram tanto quanto as mulheres. Então, acho que demorou um pouco mais para vir essa visibilidade para os homens trans. Sempre foi só, tipo, mulher trans, ou travesti e tudo, né? Então, hoje, com a internet, eu acho que a gente tem tido mais e por isso que a gente fala mais. Mas, de fato, tipo, a cirurgia, né? Que é a vaginoplastia, que é da mulher trans, ela é muito mais avançada do que uma faloplastia do homem trans. Sim. Agora deu até melhorado, mas antigamente você tirava, tipo, uma parte daqui da pele. Do braço ou da batata da perna. Sabe? Era uma coisa horrorosa. Então, eu falo assim, gente, você tem que ter uma disforia muito grande pra fazer uma cirurgia dessa, né? Inclusive, tem um menino dos Estados Unidos que depois que ele tirou do braço e da coxa, e aí só que ele nunca mais saiu de casa sem blusa de frio, porque ele tem vergonha do braço.
Sabe? Então, tipo, é triste, Gera né? um outro problema. Sabe, assim, então a gente resolve mas abre outro, sabe? Então, o falo é, sim, uma coisa uma linha muito tênue ali de cada um sabe até que ponto você tá disposto a fazer, né? Sim. Você entrou no assunto de visibilidade e tal. A gente sabe que hoje, assim, da sigla LGBT, os homens trans são os que menos têm visibilidade. Tadinho da gente. Mas a gente, tipo, quando se fala em novela, pouco se fala. A gente teve um personagem esse tempo atrás, né? Mas era uma mulher lésbica, uma mulher lésbica cis Carol, né? fazendo um homem trans. Isso. E aí a visibilidade é minúscula, né? Sim, em grande espaço. Acho que você pode falar disso agora e ainda depois trazer, tipo, quem que as pessoas podem seguir pra, além de Legal. você, pra... Só fala antes da relação com mulher, né? Eu não falei, né? É verdade. verdade. Então, o Packer, né, que ele serve pra tudo, Packer, né? Então você pode transar com pinto e uma cinta, sabe? Tipo, uma cinta mesmo, né? Você pode comprar no sex shop e tudo. Mas existe uma loja trans que vende, tipo, tudo isso que eu te falei, sabe? Te chama 5 em 1. Tipo, pra você fazer tudo com um só. É um negócio muito louco. E é muito legal, sabe? Assim, porque minimizou muito a disforia dos meninos, entendeu? Muito mesmo. Mas sobre o sexo, qual é a pergunta? Eu tenho que falar assim, tipo, o quê? Não, pra tem você, algum- como foi a como percepção e se a abordagem também passa pelo falocentrismo, no sentido de... Eu acho que sim. Eu acho que no estado início romântico e da minha sexual. transição, o pênis era uma coisa muito mais importante pra mim. Hoje eu fui entendendo que não é por esse caminho, sabe? E eu falei aquilo no início exatamente por isso, porque o pênis era uma forma de ter poder, né? Era uma forma de ter poder, mesmo que seja na minha cabeça, das outras pessoas e de quem eu me relacionaria. Assim, né? Mas hoje não. Hoje eu não uso Packer pra nada hoje. Não uso nem pra mijar em pé, porque é ótimo mijar em pé. É muito legal. Foi a primeira coisa que eu fiz com o Packer foi mijar em pé. Muito legal. Inclusive, minha namorada também. Ai, deixa eu mijar em pé. É muito bom. O pinto só serve pra mijar em pé, inclusive. Eu acho que a função dele deveria ser pra fazer xixi em pé. Eu amo que você fala isso e, tipo, eu tô, sei lá, pelo menos uns 5 anos na minha vida só mijando sentado em casa. Sério? também. Eu não mijo mais em pé em casa, de jeito Sério? nenhum. Eu que De jeito limpo meu nenhum. banheiro. Mas por quê? Porque respinga. Respinga, eu né? limpo Eu o que banheiro. limpo o meu banheiro. Não, e Não, outra, eu- eu acho Assim, que... fora de casa eu mijo em pé, que eu tenho nojo E também. como você falou da questão do poder, assim, do tipo... Tem uma coisa bizarra que homem faz, e não importa se é hétero ou gay, principalmente por isso, que é o lance do barulho do mijo. Que é do tipo, quanto mais sim, barulho fizer o seu mijo, Cara, tem essa coisa do tipo... Isso é um fomo meu, viu? Como não é Um porco, fomo. meu Deus. Porque assim, gente, eu ouvia, sei lá, meu pai, aí meus primos, aí eu comecei a frequentar mictório. E aí era um xixi que você via que era um jato, É que era tipo... que era uma garrafa de 2 litros de água, assim, e o meu é... Gay, lá. Aí eu falava assim, caralho, gente, mas por que será que tem algum problema que meu pinto não sai xixi Não faz barulho? Mas qual é o A rolê do hipocondria xixi? tava lá. Mas qual é o rolê do xixi? Sei lá, de poder, É, né? dentro de tantas coisas bizarras que envolvem Pra entender. o homem cis, Pra entender o uma homem das cis. coisas é que, tipo, por exemplo, colocam que como se você faz barulhão ao mijar e tudo mais, né? Logo subentende, você tem um baita no rolão. E é essa a No rolão. E é essa dinâmica, sabe? Volta Entendi, pro falocentrismo. Eu descobri várias coisas frequentando o banheiro masculino incríveis, assim, sabe? A primeira delas, e que eu nunca mais peguei na mão de um homem, foi porque ele não lava a mão. Não lava a mão. Não lava. Tem Poucos muitos lavam. que não lavam a mão. Gente, eu fiquei chocada. Eu falei, nunca mais. Meninos, lavem suas mãos. Por favor, gente. E os pintos também. os E o pintos. cu. É isso, eles faziam mesmo, um xixizão. Saía, e você ouvia só a porta fechando. Eu falei, eu não ouvi. Lavando a mãozinha. Não vi, eu tipo... Meu anjo, o que é isso? O que Pra menos... onde vai essa mão depois? Eu não quero saber. É aquela que te cumprimenta, né? É um negócio... Dá o cotovelo pra pessoa. É um negócio tão bizarro essa questão toda do banheiro com homem e tudo mais, que tem desde o tipo...
do cara que não consegue ficar dentro do banheiro, que, tipo, o acesso dele do banheiro tem que durar no máximo 2 minutos. Então, assim, se em 2 minutos ele não sai do banheiro, alguma coisa tá de errado. Por mesmo? isso que é tipo... Tô descobrindo coisas novas. Por isso que até né? mesmo a questão do... Né, fazendo uma questão antropológica sobre o banheirão. Por isso que a questão do banheirão, ela é muito facilmente absorvida pelos lugares. As pessoas começam a perceber quando tem num espaço, porque um homem, em média, ele não passa mais do que 3 minutos no banheiro. Então, assim, o tempo que ele tem pra mijar... terminar de mijar, lavar a mão e Às sair. vezes, lavar a mão. Né, isso se ele lava a mão. Então ele mija e vai embora, porque ele quer tipo, mostrar que foi geralmente rápido. é isso, tipo, e nem mostrar que foi rápido, é também a insegurança de, tipo, o que ele tava fazendo que ele demorou no banheiro, que é o número 1. Aí entra o do, tipo, por que ele demorou no banheiro se homem não demora no banheiro? E aí é um rolê muito bizarro, assim, que vem toda essa questão de masculinidade tóxica, essa construção formada em cima de homem. E aí, assim, desde situação, por exemplo, já aconteceu... Teve uma vez a Ju, que fez o podcast da gente com o Eventim, essa história foi bizarra. A gente tinha, sei lá, 17, 18 anos por aí, a gente tava dando rolê na Paulista, e aí o banheiro do Bob's, que tem na Paulista, tava com problema, o feminino. E aí tava interditado, ela precisava mijar, a gente tava, tipo, há horas andando na Paulista, ela falou, pelo amor de Deus, tipo, dá uma cabaninha pra mim, eu vou lá, mijo e saio. E aí ela foi, entrou no banheiro da cabine fechada e eu fiquei fora, ali, tipo, perto da região do mictório, mas, tipo, fora do mictório, fora da pia, mas meio que encostado, esperando pra, tipo, né, fazer a cabaninha pra ela. E aí, na hora que eu parei, assim, tipo, eu parei e tava meio, tipo, Juliana, sai rápido, e entraram 2 caras. Eu fiquei, tipo, puta que pariu, né? Beleza, e aí eu fui, fingi que, tipo, tava lavando a mão pra não pegar nada e parei e esperei depois. E aí, nesse momento que, tipo, eu parei e fiquei meio que esperando, assim, pra ver, primeiro que, assim, né, os outros caras que entraram no banheiro, tipo, um deles me olhou com uma cara muito feia, tipo, muito, muito, muito feia. Como se eu estivesse fazendo, sei lá, o pior coisa do universo, eu enquanto homem, estar demorando no banheiro, porque ele já tinha meio que, tipo, na visão dele, ele tinha entendido que eu queria alguma coisa. E aí foi esse, e aí o segundo homem que passou foi um homem de aliança, com aliança de casado, belíssima aliança de ouro na mão, na qual ele me viu na posição esperando a minha amiga, e tipo, ele começou a se insinuar pra mim, e assim, se insinuando pesado, tipo, pra fazer alguma coisa, e aí a hora que minha amiga virou e mandou um, tipo, já posso sair? Ele surtou, tipo, pesado e saiu correndo do banheiro, que pra ele foi meio que essa questão do espaço, então assim, é muito bizarro quanto... A questão toda de masculinidade tóxica e de comportamento do homem, principalmente quando eu resumi a coisa tão simples quanto o banheiro, é muito doido. E eu acho que até mesmo fazendo a referência, porque esse vai ser o maior gancho do universo, sobre a questão dos banheiros e da proibição dos banheiros, eu acho que ela vem muito justamente desse espaço que o homem tá acostumado a entender que quem demora no banheiro é mulher, homem não demora no banheiro e que cada um tem seu espaço delimitado. E não é pra, tipo... fazer coisas que não sejam coisas de se fazer no banheiro, fora sabe? O fato deles se sentirem... acharem que eles são incríveis, todos os homens são maravilhosos e desejáveis. Sim, autoestima lá em cima. Uma pessoa... Um viadinho, porque eles não chamam mulher trans de mulher, né? Um viadinho vai entrar no meu banheiro e vai me desejar. Ou ver uma pessoa queer lá e aí fica... Aí você já sente o homem assim, o peito enche, a voz fica mais grossa, começa a andar mexendo os ombros assim, tipo, pra frente e pra trás. Porque pra eles são realmente muito desejáveis, eles precisam reafirmar que eles são homens héteros e eles estão acima de tudo, eles podem te dar um murro se você tentar qualquer coisa em cima deles, né? É complicado, nem banheiro dá pra usar em paz, né? Porque homem é um... Eu queria só dar um adendo no banheiro também, porque Todos que eu você frequentei quiser. os dois, né? Assim, privilégio que eu frequentei os dois legitimamente. E existe também um machismo em volta disso, porque as pessoas falam assim, o banheiro feminino é mais sujo que o masculino. Vocês já ouviram isso? Já. Não, eu já ouvi as sim. pessoas falam, e é Principalmente falam mentira. atrelado, tipo, porque tem absorvente virado de menstruação. Mentira, isso é uma mentira. O banheiro masculino é muito mais sujo e muito mais nojento. Olha, eu nunca tive gente, Não, eu nunca tive dúvida. dúvida. Porque Já você ouvi. entra num banheiro masculino, parece que você tá entrando num No cenário esgoto de São guerra. Paulo, parece que Ele você tá fede, entrando... ele fede. Isso mesmo. Parece que Não você vai importa encontrar qual banheiro, todos os tipos fede. de praga O lá mijo dentro. do homem, ele tem um cheiro forte. Tem. E ele não sabe da descarga, não sabe lavar a mão.
Gente, como é que alguém tem coragem Mija de... no chão. isso? Sabe? Tipo, Banheiro, brinca, né? Eu já entrei em banheiro feminino. E, gente, parece um palácio lá. Não é? É Dá vontade chique, de deitar bonito. no chão, né? Tem uns que tem maquiagem, acho chique, acho lindo. Chique, né? Chique. Tem acho tem- chique. Uma coisa péssima que acontece, tipo, inventaram aqueles negócios do saquinho, com certeza vocês já Eu já viram, vi. pra você guardar O o absorvente. absorvente dentro, como se assim, olha, o seu absorvente é tóxico. É. E se alguém vê um resquício de sangue, aquilo é a coisa mais Meu horrorosa que existe. Mas ninguém inventou uma privada desse tamanho pra os homens não Mijar mijar. fora. É. idiota, Uma bacia, E outra, um poço da Samara. Vamos combinar. Até o maior... Voltando ao falocentrismo. Até o maior pau que se tiver o diâmetro de uma cabeça de um pinto, eu espero de um pinto saudável, né? Não deve passar de, sei lá, 20 centímetros Não é de maior que o diâmetro. privado, exatamente. Nem sei o quanto é 20 centímetros de diâmetro, mas não deve passar disso. Mas assim, não há justificativa pra uma coisa muitas vezes ínfima, válido frisar, que faça uma sujeira tão grande Tão numa grande, privada. porque assim, um pinguinho ou outro, aí você vai lá, passa um papel higiênico, gente, acontece. Agora, Tem gente que, cara, não Tem acerta. gente tem, Já gente, fora não, tem mesmo. gente que mira na descarga, mas não mira no... Tipo, é auto... Nem se você tiver uma coca de 3 litros aí, meu amor. Não, e outra, precisa de autoescola de rola, sabe? Pra você direcionar pra onde você mija, não precisa. Ai. Mas sobre a isso. questão do banheiro, teve a polêmica toda que rolou e, né, acho que é bom ter um parecer de uma pessoa trans dentro desse episódio pra falar sobre isso. Sobre essa legitimidade de espaço e sobre poder frequentar ou não um banheiro. Como foi pra você ouvir essa história e... Então, o que aconteceu foi um crime, né? E eu tava em Maceió, eu tava voltando de Maceió nesse dia, porque foi num shopping lá em Maceió. Porque as pessoas acham, né? Tava até conversando com a Bruna esses dias. As pessoas, quando elas pensam que uma mulher trans vai entrar no banheiro, elas enxergam tipo um pinto com patinha, com perninha entrando no banheiro, sabe? Não é um ser humano. Que pecado, eu rindo de... É um pinto com as perninhas andando, tipo, Sim. no banheiro. E não olha que é uma mulher trans, né, que vai entrar lá e fazer o que você faz. E provavelmente uma mulher cisgênero já frequentou o banheiro com outras mulheres trans e nem percebeu. Sim. Porque elas foram lá fazer a mesma coisa, sabe? Se maquiar, fazer xixi, sei lá, lavar a mão, olhar no espelho, qualquer coisa e sair, né? E assim também pros meninos trans. Eu tive quase que eu tive um problema, porque não mijo em pé. E alguns banheiros têm só mictório. E às vezes a casinha tá trancada. Aí você tem que sempre achar alguém que é dono do lugar lá, do bar, do restaurante, que seja, pra abrir a casinha. Aí você fala, você imagina, o que a pessoa, eu vou lá pedir a casinha, o que a pessoa tá pensando que eu tô pedindo a casinha? dar cagada, né? É aquele número 2 pesado. Né? Mas, então, assim, às vezes passa por isso. Mas, no geral, hoje, assim, quase todos os banheiros têm a casinha, dá pra usar, né? Impedir uma pessoa trans de entrar no banheiro é um crime, né? Transfobia, principalmente o que eles fizeram, né? De falar, você é macho, você pode achar que é mulher, mas não é e tudo. É um lugar que tem que ser processado. Sim. O shopping e esses seguranças, eles têm que ser processados porque o que eles fizeram é um crime, né? E é muito ruim a gente ver que, assim, a gente tá lutando hoje, né? Se a gente pegar a comunidade LGBT no geral, a gente tem já casamento homoafetivo, e as pessoas trans não têm direito ao banheiro, sabe? Mal, o seu nome. Sim. O nome social já é difícil, né? Que dirá... Porque, assim, o Supremo Tribunal falou que é só chegar lá no cartório e retificar seu nome. Funciona aqui em São Paulo, capital, mas vai lá no interior, que tem um cartório. Eu recebo várias mensagens, o pessoal lá do cartório falou que eu não posso mudar meu nome, não. O que eu faço? Muda de cartório, porque, assim, muda de cidade e tudo. Porque se o Supremo falou, mas o cara lá só tem o cartório dele, ele vai falar o quê? Eu não vou fazer. Né? Então, não é bem assim, sabe? Mano, é só assim que a gente consegue parar e pensar na disparidade que a gente tá de direitos em relação, por exemplo, nós homens gays e mulheres lésbicas e pessoas bissexuais tão, tipo, de pessoas trans, né? Tipo, a gente já alcançou tanto e aí, beleza, tem muito caminho ainda pela frente, mas quando você parar pra pensar
nos direitos trans, a gente tá falando de banheiro. Sim, Que é uma coisa mínima. Que é uma necessidade básica de uma pessoa. Enquanto tem gay da Smart Fit fazendo, né, a favor do banheirão, tem pessoa trans que não consegue usar um banheiro. Olha a disparidade, tá? A gente tem que começar a olhar para as coisas que a gente tá lutando. Para as coisas que a gente tá reivindicando. Lógico que toda luta, ela é válida e precisa... E tudo, do mínimo ao extremo, a gente precisa reivindicar, sim. Mas a gente precisa começar a olhar, a prestar mais atenção nessas coisas. Porque, às vezes, a gente nem dá valor, né? Olhar, assim, como homem gay, assim, você para e pensa, tá, olha o tanto que eu tenho disponível pra mim. Às vezes a gente chega a ser até meio egoísta, né? Falo de todos nós que somos privilegiados, sabe? A gente olha tanto pra gente e fala, ai meu Deus, meus problemas são os maiores do mundo. Só que a gente não tá vendo que tem uma travesti lá em Maceió que tá sendo arrancada pelo cabelo por um segurança chamando ela de macho, sabe? sim. Chega, você se sente mal de falar, meu Deus do céu, eu não tenho quase que direito. E eu acho que é por isso que, além do... Quando a gente fala de histórias negativas, a gente precisa ter isso em mente, que elas existem também, né? Sim. A gente precisa ter também esse choque de realidade de que, tipo... É importante. Nem tudo é triste e nem tudo é o vale lindo do arco-íris, onde tem RuPaul... O vale LGBT que os héteros acham que existe. Que é os unicórnios, aquele glitter Inclusive, caindo fazer uma que eu já fui lá, não é tão denúncia legal, aqui. não. A parada LGBT é só gay. Só branca. É a parada GGG. É. Isso quando não tem hétero também, né? Em cima dos trio. É mesmo? Ah, em cima de trio, em cima né? de trio. É o que mais Ai, tem, meu né, Marcos? Deus. Porque você olha os Por quê, trios né? das marcas lá, é um monte de blogueiro hétero e 2 viado branco. Aí eu falo, nossa, realmente. Que diversidade, Uau. né? gente? Representadíssimo. Aí são o quê? O S do GLS. E quando chama as pessoas trans, chama assim, ou uma mulher trans, e aí ela representa e ela todos. representa tudo. E aí quando você vê, tem 3 gays, 5 lésbicas, sei lá. Tem, tipo, uma... 4 gays brancos iguais, uma É. simpatizante e uma mulher trans. E- É tipo isso. exatamente, Sabe o sabe? que é? Porque a mulher trans ela vai vestir uma roupa de carnaval e vai ficar super chamando atenção, entendeu? Aí é bonito. Aí é exa- estético. É estético. É estético, chama atenção. Mas realmente inclusive, isso tem que virar pauta até essa virada. Até essa parada que a gente vai ter esse ano. Que virou o ano 2020, já passou da hora, né? Da gente começar a olhar pra cima, pro trio elétrico, porque aquelas pessoas estão lá pra representar, Sim. de alguma forma, a comunidade. Pra quando um jornalista for filmar, aparecer na TV não só os gays brancos se beijando, não só as minas brancas de mãos dadas, mas muito pra fácil, as minas né? cis brancas de mão dada. É muito mais, é muito além disso. E aí a gente precisa ter isso, a gente não precisa ter número lá em cima, a gente não precisa ter a blogueira que tem 3 milhões de seguidores no Instagram, Vai fazer 3 falando, stories. nossa, como eu amo os gays! Aí tá usando uma roupa, tipo, com uma arco-íris. frase de efeito, não cuspa num gay. Como diria, como a Pugliese recebeu o kitzinho não cuspa num gay. Gente, eu amo essa história. Mas aí a gente precisa prestar atenção nisso, né? Porque, beleza, ela tem um monte de seguidor, mas o que ela tá fazendo lá? Ela tá indo lá pra quê? E é outra. Como que é a história dessa pessoa no resto do ano? Sim, com certeza. Em que frente ela tá? Ela tá levando gente LGBT no canal dela? Ela tá Ela falando tá sobre realmente pessoas... não cuspindo nos gays. Ela tá realmente não cuspindo nos gays? Isso é um ponto muito importante. Será que ela não vê um gay na rua? Será que ela tá cuspindo lá de cima desse trio? Ela tá aqui, Nunca saberemos. ganhei dinheiro pra tá aqui, agora eu vou cuspir nesses viadinhos aqui embaixo. É verdade, né? Na parada LGBT hétero fica ganhando dinheiro, né? Ganha. gente? Olha que absurdo. Ganha muito dinheiro, ganha muito espaço. É um absurdo. A gente foi convidado pra cobrir a parada no chão. E aí a gente olhava pra cima, era um mar de hétero. Branco. Cis. E aí você vai, rico, Isso. que mora na região central da maior metrópole do Brasil, aí você vai indo pra todos os privilégios possíveis. Ou gays renda 40 mil no ano. É. Não pertence, infelizmente. Adoraria, mas não pertence. E aproveitando pra gente dar uma semi-encerrada, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o processo de transição mesmo. Do tipo, como foi... Tem a visibilidade ainda, que eu tinha É perguntado. verdade. Antes Qual disso- é a primeira pergunta? Já me perdi Da agora. visibilidade que a gente tava da falando. visibilidade. Da falta de visibilidade, das pessoas que tem aí, que as pessoas precisam tem- saber que que precisam existem. saber. Isso. E aí você já emenda depois na transição. Na transição, tá.
Vamos lá, muitas perguntas. Existem hoje, sim, a internet, nossa senhora, o que mais tem hoje, no que mais tem não, mas assim, tem bastante pra gente consumir, né? Eu gosto muito do Jonas Maria, vocês conhecem o namorado da Nathalie? Que ele faz um conteúdo muito bom, porque ele é muito didático, sabe? Então ele pega todos esses textos que tem todas as coisas... difíceis de ler, sabe? E traduz nos vídeos, traduz nas redes sociais dele. Então, eu gosto muito do Jonas. A gente tem também o Demétrio, que é um menino trans negro também, que faz um conteúdo super legal. Ele é modelo e tal, super bacana. Deixa eu ver o que mais que a gente pode indicar. Que produz conteúdo, né? Sim. Que não precisa ele não precisa estar, tipo, num patamar gigantesco, mas é importante, inclusive, pra isso, para as pessoas conhecerem e começarem a dar voz, porque a gente precisa também dar voz pra essa galera que tá ainda começando. Eu acho isso mega importante, a gente não falar só de gente que já chegou lá, já é grande o suficiente. Porque quando você tá grande, acaba que você já tem esse acesso, né? É um pouco diferente, exatamente. Mas eu gosto muito do Jonas, a gente troca muito, assim, experiência, sabe? A gente tem, apesar de ser muito parecido, a gente tem vivências muito diferentes e formas de pensar diferente. E então o Jonas é um cara super inteligente, eu acho que vale super a pena seguir. Ele tem a Terça das Perguntas, que responde muita coisa legal lá. É até polêmico também as terças das perguntas dele. E é isso, eu acho que eu recomendaria essas duas pessoas a princípio. Tudo. Legal, amigo. Agora... Sobre a transição. Sobre a transição. Sobre como é pra conseguir os remédios, quais remédios você toma, como você toma, todo o processo. Tá. Se você se sentir confortável. Até mesmo pra ajudar quem estiver ouvindo a saber como procurar, porque eu acho que se dentro... Eu lembro muito da Sasha falar, da Bri falar, que até mesmo a identificação de todos os remédios, como achar, aonde achar, já era uma busca complicada. E eu imagino que para homem trans deva ser uma questão também muito complicada em termos de encontrar os remédios certos. A gente tem dois caminhos, né? Tem o SUS e o privado, né? Vamos falar do privado primeiro. Tá. Primeiro você tem que ir no endócrino. Aí hoje não precisa mais do laudo, né? Porque a transexualidade saiu do CID em junho de 2018. Então a gente não sei se ainda tem alguém pedindo, mas acho que não precisa mais. Mas se precisar, você tem que ir no psiquiatra antes. Antigamente, pelo menos, você tinha que ir no psiquiatra. E aí ele ia te dar um CID falando que você é doente mental. Você pegava esse CID e ia no endócrino. O endócrino ia te receitar a testosterona. Como em 2018 saiu, eu não sei se já tá realmente valendo 100% isso ou se tem um prazo ainda. Porque eu comecei isso em 2016, então não sei bem. Você teve que fazer esse processo. Em 2016. Então eu fui no psiquiatra e ele passou. Mas pode ser que isso tenha agora recente mudado. O endócrino, ele que vai te dar a testosterona, né? Existem várias testosteronas. Existe desde testosterona em gel, e aí ela não tem receita, você pode comprar na farmácia, que chama Androgel. E aí você passa no corpo, tipo na barriga, ou sei lá, no braço, assim. E as outras testosteronas, elas são só com receita mesmo do endócrino. E aí a gente tem umas mais acessíveis, que é a Durateston e a Deposteron. Em alguns lugares não tem essas duas, tem uma ou outra. E a gente tem outras mais caras, que são a Ormus. Eu tomo a Ormus e... Qual que é a outra? Tem Nebido. Nebido, isso. A Ormus e a Nebido, que são as duas... Elas são mais caras, mas é porque elas duram 3 meses no organismo. Tá. E as mais baratas, que eu usei elas por muito tempo. Eu tomei Durateston quase... A minha transição toda, eu comecei... Tô na 2ª dose de Ormus. Elas são mais baratas, só que você toma ela ou de 10 em 10 dias ou de 15 em 15. Depende muito do seu organismo. Então, vamos lá. Você toma... Normalmente é 21 em 21 dias, você começa tomando Dura ou Depo. Normalmente, quase todo mundo começa assim, ou com Androgel. E depois você passa para uma de 3 em 3 meses, porque ou fica muito cansativo você tomar. Eu tomava de 15 em 15 dias. Aí, às vezes, eu esqueci. Então, aí dava 17, 20, eu não tinha tomado. Falei, ai, meu Deus do céu. E é engraçado até a gente pensar nisso, porque hoje tem tanta gente querendo tomar testosterona e a gente, às vezes, até esquecendo de tomar, né? E, então, são essas as principais, né? Deve ter alguma outra, mas as principais são essas. E
androgel você compra sem receita, mas é tipo... Ela é mais fraquinha, ela demora um pouco a fazer efeito e tudo. E as outras, o efeito são mais rápidos. Assim, com 3 meses, você já tem uma diferença significativa na sua voz, no pelo. O seu corpo todo muda, sabe? Tipo, a disposição de gordura, o tato, a pele, o seu cheiro... tudo muda. Tudo. A percepção, né? Falam muito que a percepção do espaço também muda. Muda. Eu tropeçava muito por um tempo, porque o meu pé cresceu um pouquinho, eu não estava acostumado. Eu saía chutando, tropeçava as coisas. O dedinho mindinho. Nossa! Era todo de um band-aid. Era uma coisa engraçada isso. Que mais que precisa? Para fazer cirurgia, por exemplo. Para retificar seu nome. Hoje você vai direto no cartório que você foi registrado. Se você for de outra cidade, tipo, eu estou em São Paulo, mas eu fui registrado no Nordeste. Você consegue pedir para um cartório próximo da sua cidade, pedir o cartório do Nordeste para mandar os documentos para você fazer aqui. Então, você não precisa ir lá. Tem um nome isso, mas é um nome específico. Mas só chegar lá e falar, olha, eu fui registrado no Nordeste, mas eu queria trazer para cá. É basicamente isso. E o Supremo Tribunal, que é o Supremo, né, mandou, e é isso aí. O cartório tem que obedecer. Fazer cirurgia de mamoplastia, né? Que a gente fala... tem uma coisa legal também. Porque muita gente fala que é mastectomia masculinizadora. Não é que é errado, mas quando a gente fala de mastectomia é muito mais voltado para as mulheres cisgêneras com câncer de mama do que, de fato, para uma cirurgia de mama. Então, a gente fala mamoplastia masculinizadora. Tem muitos médicos que fazem... Uns bons, outros nem tanto. O meu, por exemplo, eu tive que fazer 2 vezes, porque a minha primeira não ficou boa. Aí tive que fazer a segunda. Cirurgião plástico mesmo. Um cirurgião plástico. A primeira não ficou boa, eu tive que fazer a segunda. E eu tô até hoje fazendo uns retoques nela. Então, é legal a gente ver. Tem um cara muito legal aqui em São Paulo que chama Dr. Adriano Brasolin. Que é, assim, eu fiz até um vídeo com ele no canal, um cara incrível. Ele tá abrindo uma clínica, e aí nessa clínica ele vai ter todos os atendimentos, tanto endócrino, tanto ginecologista também. Foda. Tudo. E ele vai pôr pessoas trans pra trabalhar lá, sabe? Que Tipo, foda, pra atender. Então, passa o contato cara dele pra gente trazer legal. ele pro POC pra falar. Ele vem, ele é super legal. Que da hora. Ele é aquele héterozão legal, sabe? Ele é muito legal. Ele é bonito, charmoso. É raro, quase um unicórnio. Isso é outra coisa importante de se falar, né? Que às vezes o homem trans acha que não precisa mais ir no ginecologista, né? Então, eu tenho uns 2 vídeos disso também, porque a gente tem que ir, né? Às vezes até as pessoas falam, mas quem é virgem também? Todo mundo, gente, tem que ir no ginecologista. Porque o que acontece? Quando você toma hormônio, acaba que pode secar, sabe? Pode necrosar alguma coisa, enfim, pode dar uma série de problemas que tem que ter um acompanhamento. Sim. Que é independente se você é trans ou não, sabe? Mas principalmente se for trans, porque você está injetando hormônio, sabe? Então o hormônio, ele muda tudo no seu corpo. Não tem problema nenhum se você tiver... eu fiz aqui um exame de sangue, fui na ginecologista, fiz um clínico geral, tá de boa. É muito difícil você ter algum problema, né? O problema vem para qualquer pessoa, seja ela trans ou cis, que toma hormônio. Por exemplo, tem pessoas que fazem reposição hormonal, né? Não são pessoas trans, pessoas cisgêneras que fazem reposição hormonal. Se a pessoa que faz essa reposição hormonal, ela fuma, ela bebe muito, ela não faz acompanhamento, provavelmente ela pode sim ter algum problema, porque a gente está mexendo no nosso organismo, né? Então, é muito importante. Tem, inclusive, gente... legal falar isso, ginecologista, porque a ginecologista que está no BBB é minha amiga. A doutora Marcela. Ela é da nossa cidade. Ela é da nossa cidade. Ela é de Ancharia. Ela é lá de onde a gente morava. Ela é de Ancharia, mas ela é conhecida em Prudente inteira. Prudente. O irmão dela é Então, muito legal. Adoro. A doutora Marcela, inclusive, a Bruna ia consultar com ela esses dias. Aí ela não estava respondendo. Então, assim, nossa. Estava no que foi confinada. Arrancaram o celular que dela. Legal, Eu tenho um vídeo com ela que ela fala várias coisas legais, assim, pro LGBT no geral, sabe? Porque ir na ginecologista também, tipo, é ruim pra trans. Várias meninas gordas também falam que é constrangedor às vezes, sabe? O ginecologista. E tem uma coisa super legal que a doutora Marcela me falou, que mulheres trans podem ir na ginecologista. Sabia? Não. Gente. É verdade, mulheres trans podem ir na ginecologista.
Não sabia. Na verdade, ela atende algumas mulheres trans. Super Caramba. legal, né? Mas aí existe uma especificação, a leiguice, né? Vamos perguntar, existe especificação pra urologia ou é tipo... Aí eu não sei te dizer. Muito específico pra mim. As Vamos meninas esperar ela trans tão sair do ouvindo a BBB gente. e perguntar pra ela. Marcela, se você for eliminada, eu espero que, né, não seja tão cedo. Vem pra cá. Ai, pode ser ex-BBB aqui no POC de Ex-BBB, Cultura, hein? olha Isso. E da terrinha, é verdade. Vai ser fácil conseguir aqui. Não, a doutora Marcela é ótima. Mas ela falou assim, eu acho que tem alguma... Ela acho que não é tudo, mas tem algumas coisas que ginecologista pode fazer. Muito legal. Inclusive, ginecologista também eu descobri que faz, tipo, retira o útero, faz essa cirurgia, sabe? Eu não Legal. sabia, eu achei que era, tipo, só um cirurgião e tal. Que mais que falta? Médicos... Acho que é isso, passou por tudo. É sempre bom lembrar, igual você falou, e ressaltar que tudo isso é acompanhamento médico, psicológico. Sim, No seu tempo também. Acho que é muito legal falar, tipo, pra não se apressar, né? Porque existe muito essa ideia de que, sei lá, buscar o padrão do que é masculino e do que é feminino que a gente falou no começo, que, vai entendendo quem você é, quem você que ocupa no espaço. E uma coisa legal, pra quem tá começando, né? Pra quem tá, sei lá, acabei de me entender trans, né? O que eu vou fazer? Qual a primeira coisa que eu vou fazer? Ou procura uma psicóloga, um psicólogo pra conversar, não porque é trans, mas é porque é bom a gente falar sobre as coisas que estão acontecendo com a gente com uma pessoa de confiança. Porque a gente fala com o amigo fala, é isso mesmo, vamos tomar hormônio agora. Vamos... Então, choque de hormônio pra todo mundo. Não é bem por aí. Então é legal conversar com alguém, né, que entenda. E se já quiser começar a tomar hormônio, vai direto no endócrino. Então, para quem tá começando, ou psicólogo ou endócrino. Mas é importante a gente dizer também que a transição ela não começa quando você toma hormônio. Ela começa quando você se entende trans. Então, independente se você toma hormônio ou se as pessoas... Se você já contou pro seu pai, pro sua mãe, pro seus amigos, você é trans independente de qualquer coisa. É isso que eu tinha pra dizer. Que foda, amigo. Arrasou. Antes da gente ir pro Dica das POCs, eu vou propor uma coisa, então. Fale coisas para não se falar para homens trans. Isso é ótimo. Nossa, Que tem você uma lembrar. lista. Manual de boas maneiras. Tem uma coisa que eu Manual ouço... pra não levar um murrão na cara. Tem uma coisa que eu ouço muito, que é tipo, você não sente falta de nada. Como que você transa? As pessoas perguntam muito, elas acham que elas têm intimidade com a gente, né? Meu Pelo Deus. amor de Deus. O basicão, assim, qual que era seu nome de verdade? Né? Perguntar o nome. Tem pessoas que não se importam, tem pessoas que se importam, sabe? Mas assim, nome de verdade. Na dúvida, nunca Não pergunta. pergunta, né? Pergunta, pra que Você não quer, pra que você quer saber disso? você está perguntando pras pessoas assim, qual nome a sua mãe te daria, sei lá, se você não fosse chamar José? Porque se a gente consegue respeitar a gente que não gosta de falar o nome do meio, né? Vocês dois da mesa, Felipe e Eu José. falo Felipe Augustus. A gente tem que respeitar. E José Vinícius, falo mesmo. A gente tem que respeitar, no mínimo, pessoas trans que não lógico. querem falar o nome, né? Deixa eu ver o que mais que as pessoas falam muito, assim. Parece homem de verdade. Assim, porque... nossa, se eu visse, nem ia perceber que é trans, sabe? Se você não me falasse, nem ia saber. Agora você vai saber de uma coisa. Nossa, eu acho que Você vai ficar sem dente. eu acho Em que 2 minutos. Eu acho que é tipo, é o Hadouken potencializado do mas nem parece gay. Tipo Só que isso. piorado. Então, eu costumo dizer o seguinte, você inverte essa pergunta pra uma pessoa cisgênera. Sim. Se ela não fizer sentido, não faça pra uma pessoa trans. Exato. Sabe? Você Arrasou. não perguntaria isso pra um amigo seu, então não pergunta. Você nem viraria e falaria, nem parece Lógico. cis. Sabe? Então não faz sentido. Não pergunta. Arrasou, amigo. Então vamos pra Dica Vamos pra das Dica das POCs? Vamos pra dica das POCs. Vamos pra dica. Quem começa? Pode começar aí, eu tô Posso postando começar? no stories do POC. Posso começar? Eu vou começar que eu tenho uma dica Vai, bem vai. rapidinha. Eu vou indicar... Se roubar minha dica, eu vou te bater. Não, acho que não. É um perfil no Twitter que chama Ângulo de Vista. E é um quadrinista, ele faz umas ilustrações muito bonitinhas e os quadrinhos dele são muito engraçados. E eu amo. Acho que ele é de Porto Alegre, se eu não me engano.
Olha, gostei da dica. Achei que você ia roubar alguma dica minha. Não foi óbvio, né? Não foi óbvio, foi tudo. Arrasou. Arrasei. Eu gostei. Você viu? Eu achei incrível, Agora menino. daqui pra frente vai ser é assim. isso. Eu não lembro se a gente já falou isso, mas se ele falou, foda-se, podcast é nosso. Falo Vou falar quantas de vezes novo. eu quiser. Tem o projeto da Bri que ela tá fazendo, que ela tá virando basicamente uma grande incubadora de canais trans presentes no YouTube. Esse projeto ele visa justamente trazer mais visibilidade para pessoas que não têm um projeto tão grande quanto o dela na internet. E ela tá fazendo junto com o Cup, que inclusive tá convidadíssima para estar aqui junto com a gente. E com mais perdão da outra pessoa que estava participando junto, que eu não lembro o nome agora. Mas o projeto ele visa justamente trazer visibilidade para as pessoas trans, mostrar cenários possíveis e realidades possíveis. E como você falou, sabe, de parar essa comparativa do cis versus trans e começar a mostrar realidades de outras pessoas trans para que o inspiracional também venha desse mesmo campo, sabe? Então eu acho que esse projeto dela, para mim, é uma das coisas mais geniais que eu vi agora, recentemente, assim, que justamente por isso, sabe, de trazer usar a plataforma dela para dar espaço para outras pessoas. Acho que isso é o mais revolucionário que eu vi nesse sentido de fazer eu tô acompanhando. um rolê. E tem um com o Jake Vieira também, que é um menino trans muito legal. Os Sim. vídeos dele, ele tem um canal no YouTube muito legal também. Tipo, é muito foda. E um outro canal que eu descobri, ele é meio pra ser alfabetizados em inglês, mas eu acho que rola uma legenda ali, quem conseguir. Chama Boys Do It Too. É um canal com vários, tipo, tem várias coisas, né, dentro do canal, mas é mais voltado à maquiagem, essas coisas assim. Como eu tenho gostado bastante de exercitar o lado drag, eu tô consumindo e são drags que não são de Drag Race, acho que só a Charlie que é de Drag Race, mas de resto, todo o resto não é. São drags do mundo, tipo, tem de vários lugares do mundo. E elas fazem tutoriais de, sei lá, no máximo 2 minutos cada um, assim. Então mostra do primeiro passo ao passo final e são vários videozinhos, assim. É bem legal o conteúdo e foge muito da estética que a gente tá acostumado a ver em Drag Race. Então, pra consumir conteúdo e referência, eu acho que também é uma boa ideia. Vocês arrasaram. Eu tô me Nossa, sentindo que dica um lixo, chique, porque eu só né? vou indicar coisa audiovisual. Nossa, muito chique. Na verdade, eu vou indicar outra coisa, que assim, não é uma coisa mega acessível e tal, mas eu acho que vale a pena pra quem for viajar. Em Nova York inauguraram uma estátua da Realmente não é acessível mesmo. Não, Mas se não é você é muito. uma POCzinha de Nova York, se você vai, é legal passar por um dos trajetos. Eles inauguraram uma estátua em homenagem a Dandara dos Santos, lá. Um artista brasileiro inaugurou uma... Não sei se ele é brasileiro, acho que não, na verdade. Ele é brasileiro. Ele é brasileiro? Ele inaugurou uma estátua no meio de uma praça com o nome da Dandara. Dandara é uma mulher trans que morreu no Brasil em 2015 ou 2016. A luz do dia, 3 horas da tarde. Exatamente. Com pessoas filmando e colocando na internet. Exatamente. E foi levada num carrinho de mão. Isso, aqueles de Foi obra. é uma das cenas. Acho que se você é humano e você assiste esse vídeo, seu estômago revira automaticamente. Se você não for, aí é um problema seu. E eu acho que é legal, talvez, quem puder passar por lá e tiver em Nova York, brasileiros que estão em Nova York e passarem por lá. Eu acho que quando a gente tava falando sobre... a gente começou a falar sobre os crimes hediondos, eu lembrei automaticamente da Dandara. Eu lembrei desse momento que eu e o José, a gente passou por lá no dia que inaugurou, né? Sim. A gente acabou descobrindo... O Hilário que mandou pra gente, inclusive. Falou, passa lá. E é legal, porque além de você estar fomentando um conteúdo de um artista brasileiro, uma arte de um artista brasileiro em outro lugar, você tá também espalhando o nome da Dandara, que, enfim, virou aí símbolo de luta pra causa trans, né? Aí as outras coisas que eu ia indicar, eu tentei ser conceitual aqui antes porque Foi chique, vocês eu foram achei chiques. chique. Tá. Vocês foram chiques e eu não ia ser tanto. Eu vou indicar três conteúdos audiovisuais. Um deles tá no YouTube. 2 deles estão no YouTube, na verdade. Um é um curta animado chamado Hair Love. É tão lindo. É tão lindinho e tá indicado ao Oscar. É sobre uma menina negra lidando com o cabelo dela. O cabelo gigantesco dela. Porque realmente é muito grande na animação, é muito bonitinho.
E, enfim, eu não vou dar spoiler, porque tem 6 minutos, então, assim, eu já contei metade do curta pra vocês. Mas tem uma relação com o pai e mãe dela, é muito bonitinho, é muito fofo. E, assim, é 6 minutos. Dá pra assistir. Outro documento, um curta, e esses dois estão indicados ao Oscar, viu? Então aí se você quiser participar, fazer maratona, já pode dar check nesses daí. É um curta, só que dessa vez não é animado. Se chama The Neighbor's Window, a janela do vizinho, que é bem... Triste. E aí você não espera o que vai acontecer. É bem foda, é bem legal. É bem legal, assista. Eu não vou contar porque... Enfim, a janela do vizinho. É basicamente, já dá pra entender o que acontece. E o outro é a série do RuPaul, que estreou na Netflix, AJ and the Queen. É a série que o RuPaul, ele é produtor executivo, roteirista, atriz e... Ator. E tá bem legal, tá bem engraçado. Eu e o José, a gente começou a assistir, a gente tá no 4º episódio, tá bem engraçado mesmo. Vale a pena. Realmente, que o primeiro foi sofrido. Amigo, mas depois primeiro eu achei ruim. Mas assim, ó, vai assistir sem compromisso. Gente, é um bom entretenimento. Não vai assistir achando que é, sei lá, The Handmaid's Tale, sabe? Que é mega produção. É entretenimento pra você, sei lá, fazer uma unhazinha assim. Aí você tá assistindo. É legal. Eu acho que era o sonho da RuPaul de ser a Whoopi Goldberg e ela fez uma série onde ela podia cantar e dançar. Sim. Basicamente isso. Na verdade, dublar. Tem muita inspiração também de Priscila Rainha do Deserto, esse negócio dele sair pela estrada e tal. Legal. Gente, é muita cultura mesmo, esses meninos, né? Cheguei aqui e me pegaram de surpresa, sem fazer isso. Eu vou andar com uma lista de restaurante, filme, tudo que eu tenho que indicar pra quando me convidarem pra alguma coisa, eu tirar essa lista e falar. Mas eu queria deixar, então, a dica de assistir Tomboy, que é um filme francês, que fala muito... Ele não é um filme sobre transexualidade, mas ele pode ser olhado por esse lado, porque não dá pra você dizer, né, partindo do filme, se ele é um filme trans, de uma criança trans, mas é linda a história, assim, é muito isso. Se você assistir, você vai ver que é tudo menos o final, tá? O final não é. Se você assistir, é bom deixar claro. Minha mãe não fez aquilo. E você falou de um filme que me lembrou você falou de um curta que me lembrou outro curta que chama Cores e Botas. Vocês já ouviram falar? Não. É um curta que tem no YouTube e é de uma menina negra que queria ser Paquita. É muito legal. É muito legal. Você falou e eu lembrei desse. Eu acho lindo esse filme. E essas duas aí que eu vou deixar agora. Ótimo, foi incrível, amigo. Não tenho Nova York, né? Mas é porque eu quis inovar. Isso. Tá certa, amiga, tá certa. Depois a gente faz uns roteiros LGBTs, assim. Isso, eu acho super. Inclusive, legal. Pauta pro POC. Roteiros LGBTs pelo mundo. Isso, legal. Marcas, levem o POC pro mundo aí. Sim, vamos fazer os... Aí leva um trans também. Exato. Tá faltando trans. Tá faltando trans viajando no mundo, exatamente. Já temos, né, Canadá, já temos Estados Unidos já bombando também. Japão, veio uma POC da Irlanda hoje falar que iria ser comentada. Eu esqueci seu nome, POC da Irlanda, mas se você está ouvindo, a minha irmã mora na Irlanda. Sério? Eu tenho minha irmã na Irlanda e uma em Londres. A gente tá indo pra Irlanda, eu e o José, pra assistir o show das Pussycat Dolls. Que chique que vocês são, gente. Nossa. Amiga, até ano que vem eu não posso gastar com mais nada. Gente. Vai fazer comida pra não gastar um real com o Uber que eu não posso pegar. É miojo todo dia. Não posso pegar o Uber. É isso. Então é isso, amigo. Muito obrigado. Gente, eu agradeço. Foi ótimo. Incrível. Finalmente esse encontro aconteceu. Né? Olha, valeu a pena a espera. Foi incrível mesmo, amigo. Que foi bom que vocês gostaram. E eu agora nervoso, tava mais uma preocupada. vez, você é meu vizinho. Por favor. A gente vai tomar vinho junto, assistir coisa. Vocês vão vir pra cá, pra casa, todo final de semana. Gente, meu sonho é isso, sabe? Porque São Paulo é tudo muito distante, tudo muito distante. E a gente agora... É vizinho de porta, menino? Pois é, vamos pra feira junto. Vamos, domingão é isso. Tem que descobrir umas feiras aqui na Vila Mariana. Precisa. Nossa, a gente rotacionou o episódio e ele voltou pro começo. Dá pra ler de novo. Fechou com chave de ouro. Gente, muito obrigado. Foi uma honra participar aqui. Admiro muito vocês são maravilhosos. Parabéns. Recíproco é 100% verdade. Obrigado. Continue trazendo essas pessoas incríveis pra cá, que vocês fazem um trabalho maravilhoso, tá bom? E vamos nos ver mais vezes. Vamos nos ver mais vezes. Muito obrigado mesmo. Foi maravilhoso. Eu que agradeço.
E obrigado, Poquezinha, por mais uma semana estar aí conosco. É isso E mesmo. até semana que vem. Até semana que vem. Estamos chegando em fevereiro. Hidratem-se aí, calor, carnaval. Vamos tomar visibilidade água. é todo dia. Usem visibilidade é todo camisinha. dia. Beijo. Beijos. Até semana que vem.